vocês estão vendo? Agora o slide. Está em modo apresentação, bonitinho? Agora está a apresentação. Tá bom. Ok, animal. Então vamos lá. Pessoal, obrigado aí por ter entrado e participar aí com a gente e querer entender um pouquinho o que a gente faz aqui na IBEMBev. A gente vai falar de um capítulo só aqui que é mais relacionado a marketing digital. Como hoje o marketing digital está muito orientado a dados e como que a gente utiliza esses dados para entender perfil e comportamento do consumidor. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso tópico. Antes da gente começar, a gente trouxe 4 elementos da equipe. A nossa equipe é um pouco maior, mas a gente trouxe 4 elementos para a gente poder apresentar esse capítulo para vocês. Eu sou o Lucas Borges, né? Eu sou o gerente da área no nível global. A gente tem também o Thiago, que é o nosso arquiteto, que ajuda a gente a arquitetar as soluções para ter o melhor aproveitamento de todos os recursos na questão que tange infra e plataforma. A gente tem o Alexandre, que ele trabalha muito forte, ele é um colega de vocês aí da Unicamp, trabalha muito forte na questão de entendimento dos dados, tá? E a gente também tem a Adriana, que é a nossa Scrum Master, mas de vez em quando ela quebra o galho para a gente na parte de engenharia de dados, porque ela é bastante boa na questão de Python e SQL. Então, basicamente, esse é o nosso time, o que cada um faz, assim, num bem high level. Eu vou descer um pouquinho aqui para baixo, só para poder exemplificar. Não sei quem conhece bem Ambev, né? Ela é muito conhecida como Ambev, cervejaria Ambev aqui no Brasil, mas a gente é de um grupo que se chama AB InBev, que nada mais é que a junção de diversas empresas, né? A Budweiser, Stella, Corona e assim por diante. Então, a gente tem escritórios no mundo todo e a partir daqui de Campinas, da localidade de Campinas, onde você está vendo essa bandeirinha aqui do Brasil, a gente presta um serviço para o mundo inteiro. Então, esse time aqui que está apresentando na Secomp, a gente presta serviço para todos os países, desde o continente aqui, Américas até Ásia. Então, a gente tem contato com China, Japão, Coreia, Índia, Europa, Norte América, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia, Peru, Equador e assim por diante. Então, a gente tem mais de 24 países no nosso escopo, e a gente trabalha em constante contato com eles. Lógico, eu não consigo entrar em todas as reuniões, a gente fica louco, então por isso que a gente tem um time que fica por baixo da gente, que a gente meio que divide os squads para atender cada região. Então, por exemplo, hoje a gente tem 3 squads que são divididos na seguinte forma. Um squad atende Europa e Asia Pacific, outro squad atende Norte América, que vai Canadá, Estados Unidos e Middle Americas, México, Colômbia, Peru, Equador, e o outro squad atende Europa, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, assim por diante. Então, a gente meio que dividiu assim nosso squad. Do outro lado, em termos de curiosidade, é mais para voltar, para poder falar quais são as marcas que a gente tem. Eu sei que bastante marca aqui é conhecida, especialmente as brasileiras, mas aí tem algumas marcas que a gente só trouxe para nível de curiosidade. A gente tem muitas outras marcas que não estão ali, que são deliciosas, e a gente tem o Empório da Cerveja. Caso vocês queiram comprar alguma dentro do Empório da Cerveja, a gente possui um grande portfólio de marcas lá dentro. Passando sobre isso, né, eu vou passar aqui um pouquinho da agenda, né, o que a gente vai falar, galera? Tipo assim, hoje a gente vai falar um pouco de Martech aqui, que é muito relacionado ao marketing ligado à tecnologia. Eu não sei quanto de vocês conseguiram entrar na abertura da Secomp, onde o nosso VP Global entrou para dar uma explicada o que é um Martech. Ele fica em Nova York, então a gente responde diretamente para Nova York. Então ele entrou foi segunda-feira, 7, 8 horas, ele entrou para falar um pouquinho do que é o Martech, da empresa, de como a gente funciona. Então aqui a gente vai entrar um pouquinho em um capítulo específico do Martech, que é entendimento de consumidores. Então, a gente vai falar quais são os nossos desafios hoje, o que é esse Consumer Data Platform que a gente está montando, que é um data lake gigantesco com bilhões e bilhões de registros de consumidores. Diante disso, como que a gente consegue entender esse consumidor, uma vez que a gente tem esses dados, né, capturados, e a partir daí, como que a gente consegue utilizar algoritmos de máquina, inteligência artificial e etc., para a gente poder ter um melhor entendimento e ganhar escala em nível global. Lembrando que tudo que a gente faz aqui é em nível global, então tudo que a gente faz para o Brasil tem que funcionar
para a China, que tem que funcionar para o Japão, que tem que funcionar para os Estados Unidos, para a Bélgica, França e assim por diante. Dito isso, eu vou seguir aqui na agenda, mas eu gostaria de dar um pause. A gente vai dando uns pauses na medida que a gente vai seguindo, para se alguém tiver alguma dúvida, já perguntar na hora, para a gente não perder as dúvidas, porque como é um tema extenso, né, a gente tem 2 horas para falar, eu gostaria já de abrir, se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente é, onde a gente está, como a gente atua, eu acho que esse é o momento. Não? Ok. Eu achei legal que você falou no começo sobre o escritório de vocês ser em Campinas, eu não sabia disso. Tipo, eu já tinha ouvido falar que Campinas é polo, tipo, há muito tempo, mas eu achava que ficava em São Paulo também, onde vocês. É interessante, que é ali na nossa região mesmo. Não, a gente fica aqui, na verdade, a gente, só para dar uma contextualizada, a gente começou o escritório em 2015 aqui em Jaguariúna, a gente fica aqui no prédio da Motorola, aqui entre Jaguariúna e Campinas, só que cresceu tanto, mas tanto, que a gente está indo agora aqui para Campinas, que fica num prédio ali, indo para Souzas, ali na Moraes Salles, que é um prédio que tem uns vidros pretos, assim, não sei se vocês já viram, e a gente fica lá, e a gente está indo para lá. Então, a gente está saindo, hoje a gente tem umas 2.000 pessoas aqui, a gente está indo para esse prédio com capacidade de 5.000, e a gente está crescendo. Então, lá tem todo o polo tecnológico da AB InBev, está nesse escritório. Então, ali você vai comprar soluções para B2B, ou seja, vendas, finanças, supply, marketing, SAP, back office, e assim por diante. Então, todas as soluções global do grupo está aqui. Isso é muito gratificante, né? Então, porque você vê uma empresa brasileira dando respaldo para a gente aqui no Brasil para conseguir construir essa jornada, que é uma jornada de sucesso aí, e várias outras empresas estão seguindo o mesmo exemplo. Alguma outra pergunta? E no final da apresentação também, galera, a gente vai deixar um e-mail. A gente está tentando pôr um Forms in place, a gente está tentando subir um Google Forms para poder receber currículo, essas coisas. A gente tem bastante vaga aberta. E daí, no final da palestra aqui, do workshop, a gente vai deixar um e-mail, se a gente não conseguir colocar o Forms no ar, a gente vai deixar um e-mail para vocês poderem mandar o currículo para a gente, tá? Não é só a Martech, a gente tem várias outras áreas que está precisando de pessoas nesse momento. Então, seguindo a apresentação, eu vou trazer a Adriana aqui. Adriana, sinta-se à vontade aí, o palco é seu, para você falar um pouco do Martech, o que a gente faz aqui. Sinta-se à vontade. Isso aí. Valeu, Lucas. Oi, gente. Bom dia. Dá para me ouvir direitinho aqui? Sim. Confirmar o áudio? Beleza. Bem, vamos falar um pouco então de Martech, né? Para quem teve a oportunidade de ver a abertura que o Ortegon fez, né, no começo da semana, ele explicou bem o que é Martech, mas a gente vai repassar aqui um pouco alguns conceitos, né? Então, Martech é o que o próprio nome já diz, né? Marketing e tecnologia. Mas esse não foi um termo que a gente inventou, tá? Porque a gente quis juntar mar com tech. Isso é um conceito de mercado, né? Isso é uma área de mercado. Então, em várias empresas possuem áreas de Martech, né? Então, é um conceito bem grande, né? É bem amplo. Mas a gente vai focar aqui em 3 pontos principais, né? Que acho que é o que é mais importante aqui para o workshop, ainda mais referente a dados de consumidor. Então a gente vai falar aqui, né, um pouco como os consumidores são impactados, né, que tecnologias a gente usa para resolver problemas de marketing e o que tudo isso tem a ver, né, com Big Data. Se puder passar aí, Lucas, acho que... Estou tentando me colocar no mudo aqui, mas não consigo. Sumiu tudo aqui, mas vamos lá. Não, beleza. Bem, como os consumidores são impactados, né? Então a gente pode citar aqui dois modos, né, que são bem conhecidos, que é tanto o marketing tradicional como digital, né? O tradicional é aquele que a gente já conhece, né? Então, é uma propaganda na televisão, é um outdoor que está numa rua, é uma mensagem transmitida via rádio, né? E qual que é o grande conceito dele, né? Você transmite uma mensagem para quantas pessoas você conseguir, né? O máximo possível. Então, você não seleciona, né? Você vai escolher, de repente, um horário, né? Para você fazer uma propaganda, ou você vai escolher um local para você colocar o outdoor, mas quem olhar olhou, né? Você não vai falar assim, só vai olhar esse outdoor quem tiver acima de 21 anos, né? Não tem como. Então, é bem abrangente, né? E esse é o marketing tradicional. E a gente tem o digital. O
O digital, ele já é um pouco mais específico, porque ele vai atingir pessoas de maneiras diferentes. Porque a gente está falando aqui de redes sociais, aplicativos, né? Então, por exemplo, se você recebe um anúncio, não quer dizer que o seu colega ou um parente na sua casa também tenha recebido, porque vocês possuem perfis diferentes. Então, vocês vão ser impactados de forma diferente. Então, quando a gente fala de digital, a gente está falando de alguma coisa mais específica, que tem mais relacionamento com o perfil do consumidor, ou o momento que você está. Então, tem essa grande diferença, né? E sem contar de que a gente está falando de tecnologia, né? Então, como celulares ou até smart TVs, enfim. Então, aqui é bem específico, né, para a característica de cada um. Se quiser, pode passar. Bem, e tecnologia para suportar todos esses problemas de marketing, né? Para resolver o que a gente quer chegar. Então, assim, aqui, se a gente falar de tecnologia, existem muitas opções, mas eu tenho um cenário aqui que vai passar, né, por algumas tecnologias, né? Então, vamos supor que a gente tem uma campanha de marketing. Então, que tecnologias a gente vai usar para garantir que ela aconteça? Então, uma hipótese aqui inicial, né? A gente quer fazer uma campanha do Shopee Brahma Express, né? E a gente quer fazer pelo Facebook. Então, a gente pode usar o Facebook Ads, que é uma plataforma, né, de advertising do próprio Facebook. E a gente vai querer fazer um post, né, que vai alcançar algumas pessoas. Só que esse post ele não vai ter só um texto, né? Ele vai ter uma imagem, essa imagem vai ter que ter um conteúdo, né, que seja chamativo, que transmita a mensagem, né, que te chame, te convide para visitar o site, se cadastrar. Então a gente vai precisar de ferramentas para desenvolver isso, né? Então, por exemplo, a gente pode usar o Adobe Illustrator, que é uma ferramenta de edição de imagem, né? Então aqui a gente já falou, né, de duas ferramentas. Dito isso, né, publicamos nossa propaganda lá no Facebook e o consumidor foi lá e interagiu com ela. Clicou, foi direcionado para o site. No site, ele visitou o site, fez algumas visualizações, se cadastrou e resolveu fazer uma compra. Aqui a gente já está falando de e-commerce, plataformas de e-commerce que também apoiam o marketing. E pode ir muito além disso, né? Eu não citei, mas, por exemplo, a gente tem ferramentas para customizar o site, né? Ferramentas de front-end, de back-end, né? Então já aumenta, né, um pouco mais aqui o nosso escopo. E aí, né, vamos supor também que além de você fazer a compra, né, a gente está envolvendo uma plataforma de e-commerce, a gente também tem um JavaScript naquele site que está ali, né, implementado, que todo o acesso que você faz, todo o cadastro, ele dispara isso para uma base, né, de consumidor, que a gente vai entrar nesse detalhe aqui, né, o Thiago vai explicar um pouco melhor, mas a gente captura todas essas informações, coloca nessa base de consumidor, no caso da imagem é o ARM Treasure Data, né, e dentro dessa plataforma, a gente tem diversas linguagens, é uma plataforma de Big Data, de Data Lake, então a gente está falando que a gente vai ter trabalho feito em Python, a gente tem que analisar, a gente tem que trabalhar, tem que normalizar esse dado, então a gente tem Python, a gente tem ferramenta de workflows, como o DigDag, que é uma ferramenta que trabalha o dado, né? A gente tem, obviamente, um banco de dados, então a gente vai precisar do Presto, a gente precisa de um Hadoop, a gente precisa de um Hive, né? Não tem todas as ferramentas aí, mas a gente já está falando de mais tecnologias, então a gente já avançou aí para uma parte bem profunda, né, da tecnologia da informação. E aí a gente consumiu, né, pegou esse dado, ingeriu esse dado na nossa base, trabalhou em cima dele, e a gente fez uma análise em cima dos consumidores que se cadastraram nessa propaganda, e nós encontramos alguns que fizeram algumas compras relevantes e quisemos oferecer para eles um programa de fidelidade. Então a gente vai usar uma plataforma chamada Salesforce Marketing Cloud para enviar e-mail para essas pessoas, convidando elas a participar desse programa de fidelidade, né? E quando elas abrem esse e-mail, interagem com esse e-mail, a gente também está capturando informações. Será que ela abriu meu e-mail? Será que ela clicou no link, né? Então, tudo isso também serve de feedback e isso volta para a nossa plataforma de consumidores, né? E não se restringe a essas ferramentas, né? Então, a gente finalizou a campanha, a gente quer analisar, né, os resultados, a performance. Então, a gente tem plataformas como o Google Analytics para fazer análise, né, de como foi a interação dentro do site. O próprio Facebook Ads, né, vai passar quantas pessoas clicaram, né, no meu conteúdo, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, né? Então, a gente pode analisar tudo isso. A gente pode usar a ferramenta de BI, né, para ter uma visualização de como foi o andamento da campanha, ou até fazer reporte gerencial, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente citou várias ferramentas que suportam uma única campanha, né? Então, tudo isso passou, né, por essa campanha que a gente fez. Então, assim, tecnologia para marketing é algo muito grande e está crescendo muito. Se quiser para o próximo slide.
Deixa eu só me pôr no mudo aqui, porque eu acho que eu posso estar atrapalhando. Claro. Boa. Deu certo. Aí, passando para o próximo slide, a gente tem um report, né, feito pelo chiefmartech.com, né, para quem quiser acessar, bastante interessante. Se a gente falar de solução para marketing, só nesse ano a gente tem pronta 8.000 soluções diferentes. Algumas pela mesma plataforma, né? Às vezes uma mesma plataforma pode oferecer várias soluções, mas a gente está falando de 8.000 possíveis soluções para marketing, isso nesse ano. Se você avançar, Lucas, no próximo slide, se a gente olhar para 9 anos atrás, isso era em torno de 150. Então, em 9 anos, a gente cresceu muito. São 8.000 soluções. Só no último ano, né, foram 1.000 novas soluções. Então, assim, isso é um mercado muito abrangente, que tem tudo a ver com tecnologia hoje. Então, assim, falar de marketing e não falar de tecnologia hoje em dia não tem como. Por isso que é uma área muito importante. Se você seguir aí no próximo. E por isso que a gente também fala de Big Data, né? O que tudo isso tem a ver com Big Data, então? Vamos falar de dados de consumidor, né? Então, por exemplo, né? Eu citei alguns exemplos, mas a gente indo um pouco mais a fundo. Você acessa um website, então a gente sabe que sites você acessou, que páginas você clicou, né? Você pode expressar suas opiniões numa plataforma, de repente, eu amo Ambev, eu odeio Skol, não sei, cada um com a sua opinião. Você pode expressar suas opiniões nas redes sociais, a gente pode estar sempre de olho nisso. Você pode interagir com campanhas, então a gente manda um e-mail promocional e você se inscreve ou você interage. Você pode ligar para o sistema de atendimento ao consumidor, fazendo uma reclamação, tirando uma dúvida sobre o produto, né? Você pode fornecer suas informações demográficas, né? Qual que é a sua idade, onde você mora, né? Então, né, todo esse processo a gente pode ter suas informações demográficas, ou quanto você engaja nas nossas, por exemplo, redes sociais ou eventos. Então, assim, tudo isso é informação de consumidor que a gente pode obter de alguma forma ou outra. Então, a gente precisa focar em capturar esse dado, em combinar e entender esse dado, porque a gente cria experiências personalizadas para os consumidores, que a gente garanta que a gente vai atingir eles da melhor forma possível. Pode ir para o próximo slide. E aí, não tem como não relacionar isso com Big Data, né? Porque a gente está falando de um volume de dados muito grande, de uma variedade muito grande, num valor que não tem nem como estimar, uma velocidade muito grande. Imagina, cada clique, cada visualização é uma informação que a gente está recebendo. Então, assim, é uma velocidade, uma variedade, uma volumetria muito grande de dados, né? Aqui no slide também cita a veracidade, né? Então, são muitas fontes, né? Então, existe uma certa inconsistência entre o dado que precisa ser trabalhado, que precisa ser entendido. E a gente precisa de tecnologia para suportar tudo isso. Então, a gente precisa de tecnologia de Big Data para armazenar esse dado, a gente precisa de tecnologias, de bibliotecas para conseguir transformar esse dado e entender ele da forma correta, criar modelagens de machine learning, né, usar bibliotecas, né, para isso. Também visualizações, extremamente importante, né, entender o dado, poder visualizar o seu dado. E, né, outras ferramentas aí, né, não se limita a Big Data, também uma área muito gigante. Então, assim, é justamente isso, né? Tem tudo a ver, né? Tudo está relacionado. Você pode passar aí para o próximo, Lucas? Obrigada. Então, resumindo assim, na história, com dados nós podemos conhecer melhor nossos consumidores e desenhar melhor estratégia de marketing, né? Então, é onde a gente quer chegar. Pode passar? Bem, vamos falar de alguns desafios, né? Então, quais são os nossos desafios? Atingir a audiência correta, né? Então, se uma pessoa não bebe cerveja, não tem por que eu fazer, né, um anúncio para ela referente a isso. Ou ela bebe cerveja, mas ela gosta de cerveja premium, então eu vou querer atingir ela, né, mostrando nossas melhores marcas. Eu posso personalizar os anúncios em tempo real, né? Então, começou a chover, você não quer sair de casa, eu posso mandar um anúncio do Zé Delivery falando: opa, quer querer uma cerveja? Usa o aplicativo, nós mandamos para você, né? Então começou a chover ali, eu já percebi que você está interessado, então eu já consigo personalizar esse anúncio para você. Com tudo isso, a gente tá falando do quê? De otimizar nossos gastos, porque se a gente está atingindo a audiência correta, a gente está otimizando o que a gente está gastando. Eu não vou desperdiçar dinheiro com pessoas que não vão consumir meu produto e não vou causar nenhum desconforto, né? De repente ela nem gosta daquilo, por que ela vai ficar recebendo esse anúncio, certo? E a gente aumenta o engajamento com a marca, né? Uma coisa é eu fazer um anúncio e você receber esse anúncio, você clicar e entrar no site. Outra coisa é você ter um engajamento com a marca, de você gostar, de você seguir nas redes sociais, que você vai se interessar.
você vai querer entrar frequentemente ou seguir alguma página, né, da marca e frequentemente ir lá e conhecer o que a gente tem de novidade. Então, aumentar o engajamento do consumidor com as nossas marcas também é um dos objetivos, né? Quando a gente conhece melhor nosso consumidor, a gente consegue atingir isso. Pode seguir aí. Bem, e fontes de dados, né? A gente citou um pouco de dados que a gente consegue trazer, mas de onde a gente pega tudo isso, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, site, né? Os próprios sites, toda marca possui um site. A gente tem os e-commerces, né? Como o Shopee Brahma Express, Empório da Cerveja. A gente tem o Zé Delivery, por exemplo, também, que é um aplicativo também, né? Que vende, é uma espécie de e-commerce, né? Que você pode fazer os pedidos. As redes sociais, né? As interações com as redes sociais também, né? São uma fonte de dados. Os e-mails, né? A gente constantemente envia e-mails fazendo promoções, ou avisando, né? Que nem teve agora na quarentena as lives, né? Então tinha bastante comunicado referente às lives. Eventos também, né? Então a gente teve, né, por exemplo, Lollapalooza, Circuito Brahma, né? Que são os rodeios. Então tudo isso, né? Que interage com o consumidor consegue capturar alguma informação de alguma forma, né? E óbvio que a gente não vai ficar, né, espionando todo mundo, você vai consentir com isso, né? Então, toda vez que você entra no site, você vai aceitar um cookie banner. Então, a gente só vai rastrear, né, que páginas você acessou, onde você clicou, se você consentir com isso, né? Se você não quer, você vai rejeitar o cookie banner e aí tudo bem, né? A gente não vai pegar essa informação. Ou quando você se cadastra, né, você aceita com os termos e condições. Então, assim, óbvio, né, que tudo isso, né, depois o Thiago vai até falar um pouco melhor sobre isso, mas tudo isso é com seu consentimento, né? A gente não vai pegar informação que a gente não pode. Então, seguindo aí, né, para fechar aqui, então, como obter esses dados, né, dessas ferramentas de marketing? Como que a gente organiza e gerencia esses dados? Como a gente tem uma versão unificada dos consumidores, então como é que eu vou saber que a mesma pessoa que me segue numa rede social é a mesma pessoa que interage com uma determinada campanha, ou até com várias campanhas, né? Como eu sei que é a mesma pessoa e não pessoas diferentes, né? E como é que eu atingo todos aqueles objetivos que eu comentei com vocês, né? Então, como é que a gente consegue alcançar tudo isso? E é isso que os meninos vão entrar um pouco mais no detalhe aí de como a gente pode chegar nesses objetivos. Pessoal, como eu disse, a gente vai fazendo umas pausas aí durante o processo. Nesse capítulo que a Adriana apresentou, tem alguma dúvida em relação ao que ela falou, algum comentário? Sinta-se à vontade. Ok, vamos tocar. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica da apresentação. Acho que a gente deu uma breve descrição do que é a empresa, quais são nossas marcas, onde a gente está. A Adriana falou um pouquinho sobre o Martech, das tecnologias de Martech, que vem crescendo bastante nos últimos anos. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte mais técnica mesmo, para poder mostrar para vocês como que a gente constrói tudo isso. Então, basicamente, o que a gente faz? Hoje a gente tem uma plataforma que a gente chama de Consumer Data Platform, que é onde a gente coloca todos os dados de consumidores da companhia inteira. Então, dados da China caem nessa plataforma, dados da Coreia, Estados Unidos e assim por diante. Então, todos esses dados que caem dentro dessa plataforma, eles têm que cair de forma organizada. Porque imagina o seguinte, eu me preocupar com o dado que vem da Coreia, por exemplo, ou o dado que vem dos Estados Unidos. Todos esses dados, quando entram para mim, já tem que entrar no padrão pré-definido. Então, é assim que a gente faz. Então, a gente coloca nosso banco de dados à disposição dos nossos clientes. Nossos clientes começam a mandar esse dado para a gente de forma padronizada, de forma que a gente entenda o que está vindo, e a partir daí a gente já está apto a aplicar algoritmos em cima desses dados para prover uma melhor performance de cada sinal que entra. Então, dos sinais, eles podem ser, sei lá, páginas que você visitou na internet, comentários que você fez em mídias sociais, campanhas que você participou, eventos offline que você participou das marcas e assim por diante. Então, a gente agrupa todos esses dados, roda alguns algoritmos de machine learning para poder entender um pouquinho melhor, prever algumas coisas, e a partir daí a gente já começa a ganhar uma automação de marketing mais eficiente. Então, a partir do momento que eu coleto dado de forma padronizada, rodo meus algoritmos nesses dados, começo a entender melhor sobre o meu consumidor, começo a enriquecer seu dado melhor, eu consigo criar automações para que a gente consiga impactar esses consumidores da melhor forma
e no canal correto. O objetivo total disso aqui é ter eficiência na ponta. Então, o momento que eu conseguir automatizar toda essa cadeia, desde a entrada de dado, identificação de consumidor e automação de marketing, eu começo já a retirar o viés humano. Então, antigamente, o marketing era muito voltado. Eu acho que pessoas que bebem Skol possuem entre 18 e 25 anos. Nesse momento aqui, eu estou falando que a gente está tirando esse tipo de viés. Então, eu não vou ter mais o viés humano e eu vou começar a utilizar a marca para realmente me falar quem são as pessoas entre 18 e 25 anos que consomem Skol, quem são as pessoas entre 25 e 35 anos que também consomem Skol e assim por diante. E a partir do momento que a gente entende, a gente cria essas automações de marketing para a gente mandar essas audiências para a gente conversar com esses consumidores no canal que eles mais engajam. Pode ser um e-mail, pode ser o Face, pode ser a Globo.com e assim por diante. Dito isso, galera, eu vou explicar aqui bem rápido aqui o conceito do CDP. Basicamente coletar, unificar e enriquecer dados. Então, são 3 steps que a gente tem bastante claros na nossa cadeia, que é isso. Imagina o seguinte, todos esses dados entrando dentro do CDP. Eu tenho vários consumidores entrando dentro do meu CDP e até o momento eu não sei quem são. Né? Então, como a gente tem vários sinais, várias entradas, várias campanhas acontecendo ao mesmo tempo, esses dados entram crus, puros e caem na minha base de dados. No momento que esse dado cai na nossa base de dados, a gente tem que rodar alguns algoritmos. Ou seja, eu preciso entender quem são as pessoas iguais, eu preciso entender o que eles gostam, e assim eu já começo a montar a minha visão do consumidor, já consigo ter as personas mais definidas. Então, naquele momento eu tinha 10 consumidores que caiu dentro da minha base. Quando eu rodei o algoritmo de deduplicação e unificação, eles se tornaram em 5 pessoas únicas. Ou seja, eu tenho 2 homens, 3 mulheres com idade entre 19 e 35 anos. Legal. Só que esse dado ainda não é um dado muito rico para a marca começar a trabalhar. Então, a gente tem que começar a rodar nossos algoritmos de enriquecimento. Aí, a partir do enriquecimento, a gente vai começar a gerar um valor agregado para esse dado melhor e começar a dar mais informação para o marketing, para eles poder executar suas campanhas, que é esse caso. Então, por exemplo, eu comecei a rodar minhas plataformas de enriquecimento e percebi que o John Smith, ele não bebe cerveja. Em contrapartida, a Tracy, de 35 anos, ela é gluten-free, mas ela gosta de cerveja, entendeu? Então, a partir desses detalhes, eu consigo já fazer campanhas personalizadas para cada indivíduo. Então, por exemplo, o John Smith, que eu sei que ele não bebe cerveja, eu não preciso mandar uma campanha da Brahma ou da lançamento da Brahma Duplo Malte, porque eu sei que se eu estiver mandando para ele, vai ser uma comunicação que ele não engaja. Então, ao invés de eu mandar para ele essa comunicação, eu vou gastar esse dinheiro mandando para uma pessoa que necessariamente possa engajar com o meu conteúdo. A Tracy, apesar dela ser glúten, não poder comer glúten, celíaca, ela toma cerveja. E no caso da Ambev, a gente acabou de lançar um produto gluten-free, que é a Stella gluten-free. Então, eu posso muito bem mandar para ela uma comunicação da Stella, falando, Tracy, você sabia que agora a Ambev lançou um produto gluten-free? Toma aqui um cupom de desconto para você comprar uma empresa de cerveja e provar o novo lançamento da companhia. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Eu estou querendo falar assim, se a gente não entender o nosso consumidor da melhor forma, a gente perde time, né? Então, o time que a gente fala, o time to market tem que ser muito agressivo. Então, a gente tem que ser muito rápido, estar sempre à ponta do mercado para a gente poder entender e começar a adaptar o mais rápido possível com o perfil e o comportamento do consumidor à medida que ele vai se direcionando, tá? Dito isso, a gente vai entrar um pouco agora numa questão bem técnica de como a gente constrói isso, como esses passos funcionam dentro do nosso ecossistema. E eu queria trazer aqui o Thiago, que é o nosso arquiteto, que ele vai entrar já mais no detalhe e apresentar para vocês como isso tudo funciona. Sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu sei que eu acho que essa é a parte mais interessante da palestra, que é a parte técnica, então sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Não tem pergunta errada, tá? Errada é sair daqui com vontade de perguntar. Então, galera, sintam-se à vontade. Ô, Lucas, eu queria fazer uma pergunta sobre essa parte que você acabou de falar, em relação a atingir os usuários.
porque eu li um livro recentemente, tipo, que é O Poder do Hábito, e ele fala sobre, ele dá um exemplo num capítulo de uma marca que vai atrás de recolher os dados dos usuários e tentar entender qual que era o melhor produto que podia entregar para eles, tanto que eles acabavam prevendo, tipo, teve uma época que eles estavam tentando prever quando que a mulher tinha mais probabilidade de estar grávida, porque pessoas que estão grávidas vão ter filhos, estão dispostas a gastar muito dinheiro, enfim. E aí, no livro, ele expõe que isso acabou sendo muito agressivo, porque acabou invadindo a privacidade das pessoas. E, tipo, obviamente, por ser uma marca de cerveja, tipo, vocês não vão... Não sei se vocês vão interferir, por exemplo, se a pessoa tá grávida ou não, mas vocês têm alguma opinião em relação ao quão agressivo esse marketing de entregar especificamente uma coisa para as pessoas e o quanto pode ser? Sim, a gente tem um conceito muito interessante que a gente vem falando agora, que a gente não quer fazer um marketing de interrupção, porque pelo que eu entendi o que você está falando, tipo assim, eu consigo entrar num detalhe tão grande de você que eu consigo saber um tipo bem peculiar, uma característica bem peculiar que você possa ter, que você possa entender isso como alguma coisa que está invadindo sua privacidade. Todos os sinais que a gente coleta do consumidor são sinais claramente dados e acordados. O que é dados e acordados? É do tipo, quando eu exponho alguma coisa para o consumidor, ele claramente me dá o consentimento para aquele tipo de dado. Então, a gente tem diversos programas de fidelidades ao redor do mundo que a gente faz uma que a gente chama de progressão do consumidor, do perfil do consumidor. Então, à medida que você vai entrando e interagindo nessas plataformas de fidelidade, a gente vai fazendo perguntas aleatórias. Você gera, você gosta de cerveja? Sim ou não? Ele fala não. Ou que tipo de cerveja é mais o seu perfil? IPA, Lager e assim por diante. Sabe? Então a gente vai interagindo com ele, ele vai dando esses dados para a gente. Óbvio, eu não tenho como eu saber se a Tracy ela não come glúten, se ela não me falar que ela não come glúten, mas à medida dos sinais que ele vai me dando, eu consigo saber, por exemplo, que o David ele gosta de, sei lá, de música e Bex, porque normalmente ele interage com a Bex, normalmente eu consigo enriquecer o dado com o dado que ele compra no Empório da Cerveja, que ele compra sempre Bex, e normalmente ele vai nos eventos da companhia, seja Lollapalooza, Rock in Rio e assim por diante, tá? Mas eu entendo a preocupação do tipo, até onde a gente pode ir? A gente sim se preocupa com isso, por isso que eu acho que é uma grande movimentação do mercado como um todo, trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados do Consumidor agora, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que a gente tem que ter um respeito muito grande com o consumidor, e a gente não está aqui para poder interrompê-lo. A nossa ideia é que agora, como que a gente consegue fazer o marketing sem ser de interrupção, mas dar o conteúdo que ele queira verificar, ver, interagir, assim por diante. Então, esse é o nosso mindset agora. Levando para esse lado do mindset, você pode ver também que as plataformas de streaming, elas estão lançando assinaturas pagas que são ads free, né? Ou seja, você não consegue colocar anúncios lá dentro. Então, por exemplo, YouTube Premium, Spotify Premium e assim por diante. A gente vê muito Netflix agora, você não tem anúncio no Netflix. Então, a cada dia que passa, essa interrupção ao consumidor também se torna mais difícil. Aí o nosso trabalho aqui, consequentemente, se torna mais desafiador, entendeu? Então, como que a gente consegue traduzir tudo isso? A questão é não invadir a questão de não invadir a privacidade, mas ao mesmo tempo comunicar com ele e ao mesmo tempo deixar ele engajado com as minhas marcas, entendeu? Não sei se eu consegui responder a resposta, mas eu tentei abranger um cenário maior. Não, achei muito legal. Essa última parte também achei interessante, que é a relação dos anúncios sendo cortados. E o Hamilton acabou escrevendo uma pergunta aqui no chat: como fica essa coleta de dados com LGPD? E eu não sei o que é LGPD, acho que, não sei se vocês sabem. Sim. Na verdade, o LGPD basicamente a Lei Geral de Proteção de Dados do Consumidor. Ela é oriunda, assim, uma disseminação da Europa, que lá foi o GDPR, né? Que é a mesma coisa que o LGPD, só que no formato em inglês,
que ela restringe bastante o que você pode fazer com dados do consumidor. Basicamente, tudo dado que você coleta, você tem que ter consentimento para tal. Então, se eu naveguei no site da Ambev, você pode começar a perceber agora que a partir dessa semana no Brasil, que a LGPD entrou em vigor, acho que essa semana, na segunda-feira. Então, à medida que a gente vai navegando no site, você começa a ver popar os cookie banners, assim, que eles falam, a gente captura cookie para melhorar a sua experiência, blá, blá, blá. E se você quiser saber um pouquinho mais, você clica, e daí ele fala, a gente captura esse tipo de cookie para poder te prover uma experiência melhor, esse tipo de cookie porque vai ser de comunicação e assim por diante. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma aliada ao consumidor, e a gente, como a gente já se adaptou à LGPD, como a gente vem da Europa, CCPA na Califórnia, e assim por diante, a gente não sofreu um impacto tão grande, mas a gente teve que se adequar a muito isso para começar a coletar dados de consumidores com consentimento. Então, ele sabe que a gente coleta o dado dele, está escrito no termo de condições por que a gente coleta, o que a gente pode fazer e assim por diante. Então, para a Ambev, a gente não foi impactado. Lógico que agora a gente vai ter uma queda no número de dados coletados, queda no número de sinais coletados, porque hoje o consumidor tem a opção de dar ou não dado, antigamente não tinha, né? Mas agora eu acho que a gente está no caminho certo. Respondi a pergunta? Eu não consigo ver o chat, galera, desculpa. Eu acho que ninguém falou mais nada, acho que tá tudo certo, obrigado. Acho que se você quiser prosseguir. Eu vou pôr no mudo aqui, que minha filha tá me gritando aqui agora, mas antes de colocar no mudo, o Thiago vai entrar, ele é o nosso arquiteto, é o cara que ajuda a idealizar tudo isso que a gente está fazendo aqui, então eu vou trazê-lo aqui. Quando você vai se apresentando, Thiago, eu vou me colocando no mudo aqui, cara. Tá legal, obrigado, Lucas. Oi, pessoal, meu nome é Thiago, eu sou arquiteto de soluções aqui na IBI. Eu vou falar um pouquinho de tecnologia, né, porque todos esses dados que a gente coleta é muito interessante, mas sempre tem a dúvida, tá, mas como? Como vocês fazem isso? Então, eu vou tentar abordar um pouquinho aqui das tecnologias que a gente usa no dia a dia, como elas funcionam, e tudo mais. Só um check, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Tá, legal, então vamos continuar. Então, assim, qual que é as tecnologias que estão por trás do CDP, tá? Primeiramente, eu quero falar que o CDP é uma aplicação de Big Data. Então, a gente trafega bilhões de registros todos os dias. A gente faz um processamento todos os dias e são movimentados milhões de consumidores, dos quais, né, fornecerão para a gente bilhões de registros em todas as tabelas de todos os países, enfim. Então, a gente precisa de uma arquitetura de Big Data para contemplar e para armazenar todas essas informações e para conseguir ter o processamento rápido da maneira que a gente precisa, tá? O CDP que a gente usa hoje é uma plataforma proprietária, né? Então, ele é fabricado, né? Ele é fabricado pela Treasure Data. Ali no canto superior direito, vocês estão vendo o íconezinho da Treasure Data, que é uma empresa de interações com o consumidor e coleta dessas informações. Então, o CDP hoje é uma plataforma, a gente não gerencia a infraestrutura dessa plataforma, porque essa infraestrutura é gerenciada pela própria Treasure Data. A gente só paga pelos serviços dessa empresa. Mas o que na realidade ele roda por trás, né? Como é que funciona o CDP por trás? Por ser uma arquitetura de Big Data, a gente tem interação aí com, para quem estiver familiarizado com o ambiente Hadoop, né, com a infraestrutura Hadoop, a gente interage diretamente com o Hive, o Presto e o Spark, tá? E aí, para quem não conhece, Hive e Presto são, vamos lá, bancos de dados, né? Da mesma forma que vocês estudam Oracle, Postgres na faculdade, o Presto, inclusive, tem uma sintaxe de SQL muito parecida com o Postgres, e o Spark, que é uma arquitetura distribuída para processamento paralelo. Então, a gente interage com essas três tecnologias no nosso dia a dia, isso dentro do CDP, dentro do banco de dados. E os dados, e quais linguagens específicas, né, a gente usa, além dessas tecnologias? A gente usa JavaScript, que é uma linguagem que a gente usa principalmente no front-end dos websites para coletar sinais. O DigDag, que é uma linguagem open source, que foi criada, inclusive, pelos criadores da Treasure Data.
ela é uma linguagem de workflow, que basicamente, eu vou mostrar a carinha delas mais para frente para vocês, mas basicamente o que ela mostra é quais são as tasks que vão ser executadas. Então eu vou pegar o dado dessa tabela, vou mandar para aquela outra tabela, eu vou fazer essa modificação no dado, depois eu vou apagar aquela tabela, enfim, vou rachar o dado de alguma forma, e a gente usa esse DigDag, que é uma linguagem de workflows, que também usa por dentro, né, e a gente faz chamadas nesse DigDag SQL. Então a gente usa muito SQL, que roda em cima do Presto e do Hive. Quando a gente precisa fazer alguma coisa mais rebuscada, então, seja aplicar um algoritmo de machine learning para trazer insights a respeito do consumidor, atribuir um score para aquele consumidor e por aí vai, a gente usa o Python. Então, o DigDag vai lá e chama um containerzinho Python, né, onde a gente tem o nosso código com os algoritmos de machine learning que a gente precisa utilizar, e aí isso daí é aplicado dentro de toda essa infraestrutura de Big Data, tá? Então, seguindo para o próximo slide, falar um pouquinho, o Lucas já comentou, mas falar um pouco mais de detalhe, qual que é a coleta de dados, onde que a gente faz essa coleta de dados, tá? Essa coleta de dados, ela é feita de todos os pontos de contato aí que a gente tem com o consumidor final. Então, a coleta de dados em redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, obviamente ela está vinculada àquilo que o Facebook, aquilo que o Twitter disponibiliza para a gente, né? Porque eles fazem esse primeiro filtro. Já nos nossos e-commerces, por exemplo, Zé Delivery, Empório da Cerveja, a gente está livre para coletar qualquer informação que seja consentida pelo usuário. Então, e da mesma forma que, por exemplo, eu estou participando de uma promoção de Corona, onde eles pedem os meus dados, eu vou lá e preencho os meus dados, a gente coleta informação de gênero, idade, país, endereço. No browser, na navegação do usuário, a gente coleta cookies, as páginas visitadas, os endereços IPs, e em alguns países a gente tem alguns aplicativos da companhia, né? Então, por exemplo, para esses aplicativos a gente coleta qual que é o device ID, que é o ID, Android usa um ID específico, o Apple usa outro tipo de ID, que é um ID para anúncio, onde a gente pode direcionar um anúncio específico pela plataforma móvel para aquele consumidor que está usando aquele dispositivo. Ou essa operadora de localização e por aí vai, tá? Legal, e aí a Emily, ela perguntou no chat aí da pergunta sobre LGPD, o Lucas deu um esboço sobre como que a gente faz. No próximo slide, eu tenho um screenshot de como que a gente interage. Então, nessa primeira imagem amarela aqui é uma newsletter sobre termos de uso e política de privacidade, né? Então, por exemplo, sou muito interessado com a marca Skol, eu quero receber as newsletters a respeito da marca Skol, eu vou lá e me cadastro. Tem nome completo, e-mail, data de nascimento, mas vocês vão perceber que tem 2 checkboxes aqui, que um é sobre, eu concordo com termos de uso e política de privacidade, então aí tem um link para cada um dos documentos. Esse primeiro checkbox, ele permite, em linhas gerais, que a gente colete o dado para realizar analytics em cima desse dado, então ver distribuição demográfica e etc. E também para exibir banners em websites e redes sociais. Então, a gente tem nosso perfil, por exemplo, o Facebook, ele tem os e-mails, né? Então, a gente pode falar, eu quero direcionar esse tipo de anúncio para a pessoa, para o Thiago, que tem esse e-mail aqui. Então, aí, a hora que o Thiago logar na plataforma Facebook, ele vai ver esse anúncio, ele pode ver esse anúncio na plataforma. Então, isso daí é o primeiro checkbox, tá? E esses termos, condições, políticas de privacidade estão todos descritos nesses 2 documentos dos links que a gente tem aí. O segundo checkbox é para uma ativação mais direta. Então, aí é para um marketing, de certa forma, mais agressivo, mas, na realidade, é o mais direcionado, tá? Que seria você receber um e-mail na sua caixa de entrada falando sobre alguma promoção, algum item do seu interesse, que você se cadastrou. Então, esses daí são as ativações de marketing one-to-one que a gente chama, tá? E-mail, SMS e por aí vai. Além disso, em todos os websites de navegação, né? Não, eu não vou dar nenhuma informação pessoal nesse website, mas você ainda tem o seu histórico de navegação, né? Conforme você navega, você clica nesse website, a gente coleta essas informações, desde que
você tenha aceitado esse banner cinza que está aí embaixo, que é, por exemplo, a respeito da coleta e uso de cookies, tá? Então, eu aceitei esse banner, eu dei o meu consentimento para que vocês coletem isso, então aí a gente pode usar essas informações para atingir você de alguma forma com relação ao marketing. Então, aí, respondendo de novo a pergunta da Emily, todos os sinais que a gente coleta, todas as informações pessoais que a gente coleta estão de acordo com LGPD, CCPR, GDPR na Europa. E isso daí é uma preocupação bem grande que a gente tem. Até vem esse tipo de informação, ele vem do nosso departamento de legal, então é uma restrição que a Ambev se preocupa muito, porque a gente tem que se preocupar a nível global. Então, não é só o Brasil que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar a nível global, e é muito importante que a gente tenha muito cuidado na hora de coletar esses dados. Tá? E aí, legal, coletamos os dados, mas de fato, como é que a gente coleta esses dados? Né? Legal, vocês falam que vocês coletam, mas como? Qual que é a API, como é que esse dado vai para dentro do CDP, enfim. E é aqui que eu vou explicar um pouquinho. Tem esse diagrama simplificado aí, você vê que no lado esquerdo a gente tem a lista de pontos de coleta de informação. E esses pontos de coleta de informação, eles enviam os dados para o CDP no que a gente chama de Source Database, que pensem no CDP como um grande banco de dados, né, um grande sistema de banco de dados, e a gente tem um Source Database aí no CDP, que o objetivo é coletar os dados crus, tá? Então, do jeito que a plataforma, que o website envia, a gente coleta ele as is e armazena ele dentro desse Source Database. A gente criou essas estruturas de databases separados dentro do CDP justamente para ganhar escalabilidade, porque a gente não pode misturar dado de Europa com dado de América do Sul. Então, a gente sempre mantém cada país, seu volume de dados de cada país separado em suas instâncias de databases, tá? E aí a gente tem essa estrutura de Source, Layer 1, Pre-L1 e Layer 2. Na realidade, o que a gente armazena em cada um deles? Isso daí a gente separou para organização e para segurança. Então, por exemplo, o Source Database e o Database Pre-L1, eles são extremamente seguros, ninguém tem acesso a eles, porque ele tem informação aberta de consumidor. Então, aquela newsletter que você preencheu, que você deu consentimento para a gente coletar informação, esse dado ele vai para dentro de Source com o seu e-mail exposto, com o seu nome exposto, com o seu telefone exposto, tá? E aí a gente joga esse dado para a Pre-L1 para fazer uma anonimização, que eu vou explicar lá mais para frente. E o website, como é que ele coleta de fato esse dado? Eu dei um exemplo aqui no próximo slide, tem um exemplo de uma chamada curl. Então, para quem está familiarizado com o curl, que é uma aplicação do Linux para fazer chamadas POST, enfim, em HTTP. Esse é o tipo de chamada que o website vai realizar. Então, ele vai disparar esse tipo de chamada aí. E esse dado, ele vai fluir específico no database de South America, que aí a gente consegue ver lá no ABI Zone SAZ, que é South America Zone. Ele vai fluir para uma tabela específica de Brasil, então, com BRA na frente. A gente usa os códigos dos países usando a ISO 3, então são todos eles padronizados. Sobre a marca, eu estou no site de preencher a newsletter na marca Stella, então a gente vai coletar que você preencheu essa informação. Essa informação foi coletada do site da Stella, a respeito de uma campanha específica da Stella, e seu e-mail é coletado também, juntamente com seu first name, last name e todas as informações que você forneceu para a gente. Então, é uma chamada simples, então vocês podem ver aí que tem uma chave criptográfica para a gente enviar esse dado também, para garantir que só as fontes autorizadas estão enviando os dados para o nosso banco de dados. Então, é uma chamada simples e funciona mais ou menos dessa forma. Tá? E aí, passando para o próximo slide, explica um pouquinho qual que é a distribuição de tabelas que a gente tem dentro do banco de dados de origem, né, que é o nosso source. Então, a gente divide as tabelas para coleta dessas informações e cada tipo de informação específica vai para uma tabela específica. Então, por exemplo,
eu entrei num website e aceitei o cookie, nesse momento eu tenho um registro de uma page view que vai na tabela de page view. Eu cliquei em algum botão, em alguma região da página, eu tenho registro de page click que vai na tabela de page click. E por aí vai. Aquele newsletter que você preencheu vai para a webform. Informação de compra que eu fiz no Empório da Cerveja, no Zé Delivery, vai para a tabela de e-commerce. Informação que eu coletei por meio de algum formulário dentro do Facebook, vai para a tabela de social. E aí, esses dados, eles são todos processados pelo DigDag, que é a linguagem de workflow. A gente criou uma série de workflows para fazer o fluxo desses dados. Então, tem uma divisão importante, né, que é a respeito de segurança, que eu comentei para vocês. Então, todo dado que a gente identifica que tem informação do usuário, né, então, seja e-mail, informação identificada do usuário, que a gente chama, no mundo do marketing, a gente chama de PII, que é Personal Identifiable Information. Então, que seria e-mail, nome completo, endereço completo, enfim, toda a informação que eu consigo identificar aquele usuário como único, né, que tem potencialmente risco de exposição. Então, a gente chama de PII, e esses dados que têm informação exposta, a gente envia diretamente para um database que chama PreL1. Então, por exemplo, no PreL1 vai as tabelas de webform, o e-commerce e social, e já as informações que não têm dado sensível do usuário, eles são enviados direto para a nossa Layer 1. Aí. Tá? A gente tem um outro processo, né? Depois de enviado isso, aí no próximo slide tem um processo de anonimização de dados. O que a gente faz nesse processo de anonimização? A gente pega o seu e-mail e converte para um ID, tá? Que garante que aquele seu e-mail, o e-mail do Thiago, ele vai ser sempre aquele e-mail e ele vai ter sempre aquele ID. O seu nome completo também a gente converte para um ID. Então, todas as informações sensíveis, né? Em alguns lugares a gente precisa coletar CPF, a gente converte para um ID que não pode ser desconvertido depois. Então, só com base desse ID você não consegue saber qual que é a informação de origem. Então, se a gente tiver um vazamento de informação na Layer 1 aí, por exemplo, a gente não vai ter vazamento de informação praticamente nenhuma, porque todos os dados eles estão convertidos, né? Eles foram convertidos para um ID que não pode ser desconvertido. Depois desse, aí, assim, qual que é a linguagem, né? Essa linguagem de DigDag, como que é a cara dela, né? Como ela se comporta? Então, aí eu tenho um workflowzinho pequeno de exemplo que eu criei. Então, eu vou passar uns pedaços deles aqui só para vocês se familiarizarem, ter uma visão aí um pouquinho mais próxima de como a linguagem se comporta. Então, ele é um workflow, ele é schedulado, por exemplo, esse workflow aqui de exemplo, ele é schedulado todos os dias às 2:30 da manhã, então ele vai ser executado às 2:30 da manhã. Ele tem include ali de um arquivo de configuração, onde a gente pode armazenar qualquer informação sobre configuração para facilitar o desenvolvimento, e ele vai ser executado num database que aí chama test database, tá? E aí tem as tasks do workflow. Então, quando ele é disparado, a primeira coisa que ele vai fazer é executar essa task 1, que é um comando que vai ser executado na Treasure Data, e por isso o TD, e ele tem uma query, ele vai executar essa query dentro da tabela test table, né? Pegar esses dados que estão nessa query e inserir esses dados dentro do table 2 ali, que eu coloquei. Depois, terminado isso, ele vai passar para task 2, que é um comando de renomear tabelas. Então, nesse comando ali da task 2, ele está renomeando a table_2 para final table, está renomeando o nome. E a terceira task, que é esse loop example aí, eu coloquei só para exemplificar como é que a gente usa bastante loops também, porque a gente tem um volume bem grande de tabelas, então a gente usa bastante loop para simplificar o desenvolvimento dos nossos workflows. Então, esse loop aí, ele está fazendo um for na test table e na table 2, e o que ele está fazendo ali no final, depois do do, tá vendo essa cláusula parallel true? Significa que ele vai rodar todos os passos desse loop de maneira paralela. Então, ele vai disparar várias tasks em paralelo, nesse caso, 2. E o que ele vai executar isso? Ele vai fazer um drop table no nome daquela tabela ali, que se vocês estão vendo, está com um cifrão table, que é a variável que a gente pegou lá no início do for each. Tá? Então, isso daqui é só um exemplo para vocês
eu também sou de tecnologia, então eu sei que eu tenho muita dificuldade em entender quando eu não vejo o código, quando eu não vejo alguma coisa assim, só para ficar mais familiar, para ficar mais palpável para vocês, tá? Então, esse daqui é um exemplo simples. O próximo passo, né? Beleza, a gente terminou a coleta dos consumidores, e aí uma parte muito importante do CDP é a unificação de consumidor. E é aquilo que o Lucas tinha explicado no começo da apresentação, que é como eu sei que aqueles dois sinais que eu tenho, aqueles dois sinais específicos, são do mesmo consumidor. A gente faz isso de diversas formas. O que eu vou exemplificar aqui para vocês é a respeito da unificação com base em cookies, tá? Então, imagine o seguinte cenário. Tem uma linha do tempo ali embaixo. O meu consumidor X, ele simplesmente foi lá e navegou no site da Budweiser, tá? Ele olhou, clicou em algumas coisas e depois mudou de site e foi para outro lugar. Depois de um tempo, ele foi lá no site da Skol e preencheu uma newsletter. Então, no momento anterior, onde ele tinha coletado navegado no site da Budweiser, vocês percebem que ele tem um cookie de Budweiser ali, né? Foi armazenado no browser dele. Depois de um tempo, ele foi lá e visitou o site da Skol e ele armazenou o cookie da Skol também. Só que, um detalhe, ele preencheu uma newsletter. Então, quando ele preencheu essa newsletter, ele deu consentimento para a gente coletar essa informação também. A gente ficou sabendo que esse consumidor, na realidade, é uma consumidora, é a Jane. Então, essa consumidora, a gente sabe que ela gosta de Skol, porque ela entrou no site da Skol. Então, ela tem esse e-mail, ela é do sexo feminino e ela tem 23 anos. Até então, o CDP não sabe que esses consumidores eles são a mesma pessoa, tá? Mas o nosso processo de unificação, ele vai olhar e ele vai perceber que, opa, peraí, essas duas sessões têm o mesmo cookie de Budweiser. Nesse momento, a gente sabe que aqueles dois registros daqueles dois consumidores, na realidade, é uma pessoa só. É a Jane, que foi identificada no nosso site de Skol, mas ela também é interessada em Budweiser. Então, a gente sabe que esses dois registros se tratam da mesma pessoa. Esse é o processo de unificação de consumidores que a gente tem dentro do CDP, tá? Esse processo, ele é feito não só com cookies, né? Aqui está um exemplo de cookie, mas ele é feito também com outras informações declaradas. Então, seja pelo e-mail, a gente identificou que dois consumidores têm o mesmo e-mail, então eles são o mesmo consumidor, dois consumidores têm o mesmo CPF, que seja, eles são o mesmo consumidor, e aí a gente consegue agregar todos esses consumidores num perfil único, né? Terminamos a parte de unificação de dados, aí eu tenho uma parte de análise de dados, tá? Nessa parte de análise eu vou deixar para o Alexandre, ele vai comentar um pouquinho sobre como funciona a parte de Analytics e Machine Learning dentro do CDP, mas basicamente aqui no CDP a gente consegue fazer análise de dados também com... Bom, deixa eu explicar, começando a partir do nosso Layer 1 lá, onde a gente tinha parado nos slides anteriores. Então, o meu dado ele caiu na primeira layer, né? Então ele foi anonimizado, o meu dado está padronizado, está bonitinho ali e tal. Eu preciso deixar ele, mas ele ainda está no formato das tabelas de origem, né? Então eu preciso agregar ele de certa forma para que seja fácil para os analistas de marketing entenderem esse dado. Porque o analista de marketing não vai saber o que é um webform, né? O que é uma tabela de webform, o que é uma tabela de page click, page view. Ele não tem esse conhecimento, ele não precisa saber disso. Então, a gente tenta organizar esse dado de forma que seja mais intuitivo para ele. E é isso que a gente faz depois... volta o slide um pouquinho, Lucas. E é isso que a gente faz nessa etapa de Layer 1, que a gente pega, a partir do DigDag, com aqueles workflows que eu mostrei para vocês, a gente converte e separa as tabelas no Layer 2, ali, em 3 tipos de tabelas. A primeiro tipo de tabela, que na realidade é uma tabela só, é a tabela de atributos, então, onde a gente armazena informação que são atributos daquele consumidor. Então, o nome, o e-mail, todas as informações que são imutáveis, né, entre aspas, aí, imutáveis para aquele consumidor, que não variam ao longo do tempo, ou tem baixa variância ao longo do tempo. Então, isso daí vai na tabela de atributos. Qualquer informação que tem variância ao longo do tempo, então,
a gente armazena nas tabelas de interesses, né? Que é esse segundo bloquinho ali que tem Food, Sports, Technology e Music. Então, eu sei que, por exemplo, eu sei que o Thiago ele entrou num site de Corona que fala sobre viagem, eu vou armazenar essa informação dele numa tabela específica sobre viagem. O que eu vou armazenar nessa tabela? O Thiago, que é o ID XPTO12334, ele interagiu, né, ele tem interesse, ele demonstrou interesse em viagem no momento X, a partir do site Y. E aí eu armazeno essa informação dentro da tabela de viagem. A Adriana, eu sei que ela entrou num site, no site da Brahma lá do Clube Número 1, que fala sobre esportes, sobre futebol. E aí eu armazeno essa informação na tabela de esportes dela. Então, eventualmente eu vou coletar o time favorito dela, né? Então eu vou armazenar essa informação na tabela de esportes também. E isso daí são as tabelas de behaviors, tá? E as tabelas de interesses, né? E as tabelas de behaviors são comportamentos do usuário que aconteceram ao longo do tempo em cada uma das plataformas. Então, por exemplo, web behaviors, todo o comportamento que ele teve nas tabelas nos nossos assets que são web. Então, nos nossos websites, newsletters, etc. E-commerce behaviors, todo o comportamento de compra que aquele usuário teve. Consent behaviors, todo o comportamento de eu dei o meu consentimento, eu tirei o meu consentimento nesse momento, eu fui lá e dei refresh, atualizei de novo o meu consentimento para vocês usarem os dados, então a gente armazena nessa tabela. E todas as tabelas estão dentro do Layer 2, tá? Aí a gente precisa fazer alguma outra análise, eventualmente, como é que a gente chama um Python de dentro do DigDag. Então, as análises de Machine Learning que a gente precisa, porque a gente tem algumas análises onde a gente levanta, por exemplo, o score do usuário, de acordo com a propensão dele de comprar, de engajar mais com as nossas marcas, isso é feito com Machine Learning, e a gente coleta essa informação, a gente calcula essa informação, na realidade, com base em algoritmos Python, tá? E como é que a gente faz chamada em algoritmo Python? Tem aí no próximo slide, tem um snippet de código de uma chamada Python, tá? Quem está familiarizado com Docker vai perceber que isso daí a gente está chamando, na realidade, uma imagem Docker. Então, é um container Docker que roda dentro dos nossos workflows que vão chamar a biblioteca Python o código Python que a gente escreveu, tá? E esse código Python, ele vai ter interação com os nossos databases também. Então, ele vai pegar os dados, fazer alguma coisa nesses dados e devolver para os nossos databases de alguma forma intuitiva. Então, esse daqui é um exemplo de chamada Python. Bom, legal. Terminamos o nosso padronização de dados, eles estão prontos para os nossos analistas de marketing utilizar. E como eles vão utilizar isso? A Treasure Data, ela disponibiliza uma interface user-friendly. Então, essa interface aí do meio que vocês estão vendo é uma interface de segmentação, que a gente chama. E segmentação nada mais é do que escolher atributos do meu usuário, né, de acordo com a característica ao público que eu quero atingir. Então, eu coloquei aí um exemplo eu estou fazendo uma segmentação por atributo, então eu quero uma pessoa que seja maior do que 18 anos, então eu quero consumidores que tenham mais do que 18 anos, e que sejam fãs de futebol, e torçam para o Flamengo, e tenham interagido com a marca Brahma em algum momento. Então, essa é uma segmentação, o analista de marketing ele pode fazer isso daí na interface do CDP, então ele vai entrar nessas caixinhas e selecionar, fazer os filtros que eles quiserem, isso daí vai gerar um segmento que está aqui no canto direito, que é, por exemplo, um segmento, são vários segmentos, né, mas eu posso criar um segmento demográfico, e aí esse segmento demográfico nada mais é do que um volume X de consumidores para ser ativado em alguma plataforma. Eu quero mandar um e-mail, eu quero fazer uma ativação no site da Terra, no site do UOL, enfim, colocar um banner para esse usuário, eu consigo fazer. E tem uma diferença muito grande, né? E aí, legal, como é que eu faço essa ativação? Tem uma diferença grande que a gente garante dentro do CDP que não ocorram desvios. Então, por exemplo, para as comunicações one-to-one, que são e-mail, SMS, a gente tem um filtro de consentimento. Então, o CDP garante que eu só vou enviar para a nossa plataforma de ativação, que é, por exemplo, aqui o Salesforce Marketing Cloud, só vou mandar pessoas que tenham dado consentimento. Então, eu fiz uma segmentação lá que deu 10 mil pessoas,
Só que eu não verifiquei o consentimento nessa segmentação e vou disparar mesmo assim para o Salesforce Marketing Cloud para mandar e-mail para essas 10 mil pessoas. O CDP não vai deixar, ele vai checar se todas essas 10 mil pessoas têm consentimento. E vamos supor que a gente encontrou 5 mil pessoas com consentimento, ele só vai mandar essas 5 mil pessoas. Tá? As outras 5 mil pessoas que não têm consentimento para ativação, ele vai reter. Ele não vai disparar, não vai permitir que elas sejam ativadas. Já para as mídias programáticas, que a gente chama, e mídia social, que é aqueles banners que a gente vê dentro do site da Globo, dentro do site do Terra, ou até os banners, né, no Facebook, eles são feitos de maneira direta, né, com cada um dos players aí, tá? Para a mídia programática, a gente não precisa de consentimento, porque teoricamente a gente vocês já deram consentimento, porque isso daí está explícito na política de privacidade e no termos e condições. Então, quando vocês preenchem alguma coisa assim, vocês já dão consentimento. E também no banner de cookies, né? Quando você aceita todos os cookies, você dá também o consentimento. Então, a gente não precisa fazer essa validação, porque se você não tivesse dado o seu consentimento, o seu dado nem estava no CDP. Então, para isso que funcionam as ativações. As ativações elas são enviadas e depois a gente pega o resultado dessas ativações nas nossas aplicações de novo. Então, o resultado quem abriu meu e-mail, quem não abriu meu e-mail, quem clicou, quem interagiu com os meus e-mails, com as minhas comunicações one-to-one, ou quem clicou nos meus banners, quantas pessoas clicaram no meu banner, né? Quantas pessoas viram o meu anúncio, quantas pessoas interagiram com o meu anúncio de alguma forma, eles são devolvidos, esses dados eles são devolvidos para dentro do CDP por meio de default connectors, tá? Então o CDP ele tem uma gama muito grande de conectores que eu consigo conectar por padrão no Salesforce Marketing Cloud para obter informação, no Facebook para obter a informação de retorno, e esses dados eles são conectados de novo, eles são enviados diretamente ali para o nosso source database, e eles seguem todo o nosso fluxo usual que eu expliquei para vocês, tá? Tchau, gente. Alguém tem alguma dúvida desse ponto? Porque aí seria já a próxima parte, que é o Alexandre. Alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no chat. Ou pode perguntar também, só tirar o mudo e perguntar. Pessoal, só para dar uma exemplificada aqui, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, mas se tiver pode perguntar. Nesse momento aqui que a gente criou essa segmentação do Flamengo e Brahma, imagina agora, aqui na época do Brasileirão, né? A gente está no Brasileirão, a Ambev patrocina o Brasileiro, né? A gente vê a Brahma Duplo Malte lá patrocinando. Então imagina assim, como que a gente consegue capturar sinais desses consumidores, que a gente consegue impactar eles no momento do jogo. Então, dá um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas eu acho que é bastante complicado quando a gente começou a fazer. Mas à medida que, por exemplo, eu estou assistindo o jogo e o Flamengo fez um gol, automaticamente, conectando nas APIs da Globo Esporte, eu consigo capturar esse dado do Flamengo em nível Brasil. Então, Flamengo no Rio fez um gol, São Paulo fez um gol, Bahia no Bahia fez um gol. Então, à medida que eu conecto na API real time do Globo Esporte, eu consigo automaticamente mandar comunicações para esses torcedores falando: Bahia fez um gol, ganha cupom de desconto no Zé Delivery e pega cerveja. Flamengo fez um gol, pega esse cupom de desconto e compra no Empório da Cerveja, assim por diante. Então, automaticamente a gente consegue criar essas audiências, fazer um impacto e também trocar o conteúdo da imagem baseado no perfil de cada consumidor que a gente faz aqui na tela de segmentação. Então é uma coisa bastante complexa que roda por trás, mas quando o marqueteiro vai usar, você vê que é bem simples, que é drop list, que ele seleciona o que ele quer e daí a gente consegue eles conseguem impactar de forma automática tudo que a gente faz por trás. Então claramente a tecnologia aqui auxiliando e sendo enabler para o negócio, para poder progredir e conseguir caminhar nas suas estratégias aí que eles têm como business, como negócio. A Emily, ela perguntou a respeito essa plataforma CDP é toda construída pela empresa? Não, Emily, ela é uma plataforma que a gente contrata
tá? É uma plataforma da Treasure Data. Então, a Treasure Data é responsável por disponibilizar essa plataforma para a gente, mas a gente tem o controle total sobre os dados. Então, todos os dados são nossos, inclusive eles não podem nem acessar essa plataforma sem a gente dar permissão para eles acessarem, tá? Então, é uma plataforma de terceiro, a gente contrata, só que os desenvolvimentos internos, a arquitetura interna, foi toda a gente que construiu. Então, qual que é a distribuição de databases, né? Vou ter um database específico para coletar dados crus, eu vou ter um database específico para coletar dados anonimizados e por aí vai o tráfego de dados dentro desses databases e a disponibilização desse database, desses dados, né, na tela de segmentação que eu mostrei lá. Ela é feita toda por nós, tá? Por meio daquelas linguagens de workflow, DigDag, Python e por aí vai. Então, terminando aqui, pessoal, a gente vai passar agora para a parte de Consumer Data Lab. O Alexandre ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre essa iniciativa, sobre as nossas iniciativas de Machine Learning que a gente tem em cima dos dados do CDP. Alexandre, o palco é seu. Fica à vontade. Oi, gente. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Ótimo. Então, eu sou o Alexandre, imagino que alguns de vocês já me conhecem. Eu sou do terceiro ano de computação na Unicamp, então eu trabalho diretamente com Data Science e também bastante com engenharia, devido ao tamanho desse processo que a gente tem. E eu vou tentar ligar tudo que a gente falou aqui, tudo que a Adriana, o Thiago, o Lucas falaram, porque no fim a gente quer responder essas perguntas de, por exemplo, qual que é o melhor horário para impactar um consumidor, qual que é o melhor gatilho para impactar aquele consumidor, os atributos que fazem aquele consumidor ser algo desejável para aquela marca. Todo esse tipo de pergunta, ele vai ser primariamente resolvido por causa da escala dos nossos dados, de toda a manutenção da plataforma, ele vai ser resolvido com machine learning, porque nesse nível global de dados, você não vai conseguir fazer uma análise manual, uma análise tradicional de marketing, por exemplo, de criar uma persona, pois essa persona ela pode mudar a todo momento, ela pode ser diferente para cada um tipo de marca. Então, trazendo um pouco do que a Adriana falou sobre os desafios de Martech, as perguntas que o Martech quer responder, todas essas perguntas podem ser transpostas para o problema de machine learning. Então, perguntas que a gente pode querer responder, que a gente pode responder, e hoje estamos respondendo, por exemplo, qual é a melhor audiência para impactar com os dados que a gente tem de uma certa marca, com os dados que a gente tem de um certo país. Então, a gente analisa, utilizando técnicas estatísticas, todo tipo de dado que está entrando, todo tipo de demográfico, geolocalização, todos aqueles atributos que a gente veio falando. E a gente toma decisões baseadas em todo o histórico de dados, em qual é o melhor horário, qual é o melhor método e melhor canal para impactar. Então, olhando o histórico do passado, a gente determina, por exemplo, que ativações por vídeo no YouTube tiveram uma conversão melhor que post no Facebook, por exemplo. O horário das 6 da tarde não é tão bom quanto a gente imaginou, mesmo sendo horário de rush, as pessoas preferem ler aquele e-mail no horário mais calmo, 10 da manhã. Porque todo esse tipo de personalização, todo esse tipo de escolha de melhor audiência é para servir justamente para impactar na eficiência de mídia. Ou seja, eu quero maximizar o número de pessoas que eu atinjo e gastar o mínimo possível. Então, utilizando de todos esses dados que a gente vem coletando, de toda a plataforma que o CDP trouxe, a gente reduz o nosso gasto de mídia, a gente aumenta a nossa eficiência, utilizando justamente esse tipo de análise estatística, porque no fim, o que a gente quer fazer é ter um jeito em escala de prever comportamento de consumidor. Então, olhando toda a nossa base de milhares de consumidores, a gente encontra diversos tipos de padrões, como idades, cidades que eles visitaram, gênero, geolocalização, interesses como música, cerveja, etc. E
todos esses dados, todo esse arcabouço a gente pode utilizar para tanto prever o comportamento futuro daqueles consumidores, quanto tirar algumas conclusões que podem ser úteis para a estratégia dos marqueteiros. Porque para os marqueteiros, o que vai chegar na ponta deles é apenas o criativo. Então, eles têm que bolar agentes criativos de impactar aquele consumidor. Então, respondendo melhor a pergunta a nível de consumidor, a gente hoje tem um processo bem focado em responder a pergunta de quais são os melhores consumidores da nossa base. Então, todos esses dados que venham sendo trazidos para o CDP, de diferentes marcas, a gente procura separar eles idealmente em 3 grupos. Então, consumidores que podem ser relevantes para nós, então, os consumidores que têm maior probabilidade de resultarem numa conversão, numa compra, que nesse caso são os consumidores leais. Então, todo o consumidor que geralmente abre o nosso e-mail, o consumidor que gosta de interagir com a marca, que assiste algum vídeo nosso, esses são o tipo de consumidor que a gente quer não só manter, ou seja, ter uma estratégia especial com ele, como também adquirir mais pessoas que têm aquele tipo de demográfico, adquirir mais pessoas que têm aquele tipo de interesse, etc. A gente tem também as outras 2 categorias, então a maior parte dos nossos consumidores se enquadra no meio termo. Esse meio termo, o que a gente quer fazer é justamente trabalhar ele para obter mais consumidores que são leais e, ao mesmo tempo, encontrar jeitos criativos de impactar aquele consumidor baseado nos seus interesses, baseado no seu demográfico e em vários outros fatores, como os sinais que ele já vem dando para nós enquanto ele acessava o site. E, ao mesmo tempo, a gente quer também poder separar esses consumidores naqueles que a gente sabe que a gente nunca vai conseguir impactar mais ou que não são relevantes para aquela campanha. Como, por exemplo, impactar consumidores que têm menos de 18 anos para minhas campanhas que envolvem bebidas alcoólicas, porque eu sei que eu não vou conseguir vender para aquele consumidor de qualquer jeito. Então, impactá-lo seria um gasto de dinheiro e também um gasto de tempo, porque ele influenciaria nas nossas análises. Aí, entrando mais para frente, a gente a gente desenvolveu essa iniciativa que a gente está chamando de Data Lab, que é justamente um time focado em responder esse tipo de pergunta para marketing. Então, a área de machine learning no marketing vem se desenvolvendo muito recentemente e a gente tem muitas perguntas curiosas para responder, como as que eu já falei, mas não só isso, bolar perguntas novas. Então, descobrir redes sociais desses nossos consumidores, descobrir novos interesses que poderiam não ser encontrados normalmente. E justamente os objetivos desse time seriam melhorar os nossos dados, então ver hoje o que a gente tem de dados sobre o consumidor, porque como o Thiago disse, os dados podem vir de diferentes maneiras, por estarem em diferentes países, então temos que ter um jeito de padronizar isso a nível do modelo, então o modelo deve conseguir ler esse tipo de dado para todos os países do mesmo jeito, para conseguir ter uma resposta consistente e clara. E não só isso, a gente conseguir aprender com esses dados. Então, ao aplicar esses ensinamentos, a gente consegue identificar padrões, identificar ameaças, entender um pouco melhor o comportamento do nosso consumidor, e não tão importante quanto, mas também analisar qual que é a evolução daquele consumidor na nossa base. Então, a gente escolheu ele para ser impactado, por exemplo, e a gente quer saber se ele resultou numa conversão, se a campanha que impactou ele foi boa, e por isso que a gente traz todos esses dados de Facebook, de Google Analytics, para analisar se no fim a nossa campanha teve um resultado ótimo ou não, para no fim tomar uma decisão se a nossa hipótese, se a resposta que demos para aquela pergunta está certa ou não. E em conclusão, tudo isso serve para a gente automatizar no máximo o processo para o marqueteiro, ele não ter que se preocupar em encontrar o melhor dado na base, isso fica apenas para nós decidirmos, e oferecer recomendações que são eficientes em termos de mídia, ou seja, impactar o máximo possível com o menor custo provável, e trazer consumidores que têm alta probabilidade de serem impactados. Pode passar? Então,
trazendo uma visão mais simplificada para vocês, talvez tenhamos que começar primeiro se perguntando o que é machine learning, porque como é uma palavra hoje é muito utilizada, eu talvez tenha que explicitar um pouco melhor para marketing. E marketing ele tem muitas características que são muito interessantes para trabalhar com esse tipo de modelo. Então, machine learning, na sua essência, é um campo da ciência da computação que permite computadores, através de modelos probabilísticos, análises, aprender a partir dos dados do passado, respostas para o presente, e não só isso, prever respostas para o futuro. Então, através de um processo que a gente chama de treinamento, nós usamos os dados do passado, então, histórico de consumidor que a gente já sabe que tem propensão à compra, histórico de consumidor que acessou o nosso website. A gente utiliza todos os atributos que aqueles consumidores tiveram, como demográfico, interesse, e partindo desse histórico, a gente tenta tirar uma conclusão sobre um novo consumidor que entra na nossa base. Então, esse consumidor ele tem interesse em cerveja, tem interesse em música, ele tem 19, 35 anos, ele é do gênero masculino, ele mora nessa cidade tal do norte do Brasil, então ele é propenso a ter uma compra mais provável do que os outros da nossa base. Então, vou marcá-lo como consumidor de alto valor e para o marqueteiro lá na ponta realizar uma campanha de marketing com esse dado e ver se essa hipótese é verdadeira ou não. Porque no fim a gente aprende com esses modelos, a gente testa em conjunto com os marqueteiros para ver se a resposta está certa, através de testes AB, através de diferentes canais de compra, para podermos ver se a resposta na ponta está correta, assim como a resposta que nós geramos do nosso próprio modelo, pensarmos se a gente pensou que estava correta ou não. Não pode passar. Então, detalhe que machine learning aplicado a marketing, ele pode ser utilizado para responder 3 tipos de perguntas. A primeira pergunta é qual é a fonte de dados ideal que nós temos. Então, dentro do ramo de marketing, compra de dados sempre foi um problema muito grande. Então, a gente tem milhões de canais de marketing, Facebook, Twitter, Google. A gente precisa saber qual que é o melhor canal para impactar aquele consumidor e se o dado que está vindo daquele canal é o mais relevante possível para a minha estratégia. Então, se eu comprar dado de um terceiro, por exemplo, uma outra empresa especializada em venda de dados, pode ser melhor que o meu Facebook. Se eu coletar dados de consumidor do website, pode ser melhor que uma campanha que eu faço só com dados do Facebook. Então, esse tipo de pergunta eu só consigo responder utilizando machine learning, porque eu vou processar várias campanhas de vários diferentes países, vou coletando resultados e a partir desses resultados eu vou tirar uma conclusão. E essa conclusão ela pode ser para a melhor fonte para aquele determinado momento, para aquela determinada estratégia de marketing. E outra pergunta que o marketing precisa responder é fontes de enriquecimento de dados, ou seja, quais são as melhores categorias de enriquecimento dos meus dados. Se eu saber a idade do meu consumidor, por exemplo, é mais valioso que eu saber qual que é o gênero dele, é mais valioso que eu saber de qual cidade de onde que ele é, de onde que ele mora. Se saber que ele é um consumidor que gosta de música, que gosta de cerveja, é mais interessante do que eu saber todos esses demográficos, é melhor ou não? Então, as melhores categorias de enriquecimento é uma área onde o machine learning pode ajudar. Então, nós testamos se os nossos atributos demográficos, a gente analisa se eles estão corretos, se eles fazem sentido. A gente analisa se demográfico é útil para determinar se um consumidor vai comprar ou não, assim como interesse, assim como canal de mídia, se dados de Facebook, por exemplo, podem ser muito diferentes de um dado de um consumidor de TikTok. Então, os canais de mídia têm diferentes comportamentos de consumidor, assim como o próprio o dado que reside dentro dele. Então, essas perguntas, todas elas o machine learning pode acobertar, e é justamente o que a gente foca em fazer com esse time. E, por último, a gente precisa saber sobre a ativação dos dados. Então, algumas perguntas muito importantes foram as que o Lucas trouxe. Como que a gente vai impactar aquele consumidor, em que horário a gente vai impactar e quem vamos impactar. Então, qual é o melhor canal para impactar aquele consumidor que é um trabalhador, por exemplo, que fica até às 6 da tarde fora.
aquele jovem estudante que só estuda à noite. A gente precisa ter mapeado, baseado em todos esses demográficos, todo esse enriquecimento de dados que a gente fez, a melhor hora de impactar aquele consumidor. Então, a gente olha o histórico de consumidores que tiveram aqueles comportamentos semelhantes, e com base nisso, a gente toma decisões como qual que é o melhor horário para impactar, qual que é o melhor dia da semana, usa gatilhos de contexto, como, por exemplo, cultura que aquele consumidor está envolvido, jogos de futebol, por exemplo, bares perto daquele consumidor, e entre várias outras coisas. Então, utilizando de toda essa plataforma de dados, de toda essa ativação, a gente consegue responder todas essas perguntas utilizando o machine learning. E como que a gente aplica isso? Vou entrar mais em detalhe agora. Nós temos, basicamente, entrando em detalhe do machine learning, a gente aplica os dois modelos de machine learning tradicional, ou seja, o supervisionado e o não supervisionado, e explicando um pouco sobre o que é cada um, para vocês terem um pouco mais de contexto quando a gente for avançando. O aprendizado de máquina supervisionado, ele já assume que você tem exemplos do passado, exemplos na sua base de dados que respondem à sua pergunta. Ou seja, eu vou utilizar esse modelo para aprender através dos exemplos de um consumidor de alto valor, de um consumidor que eu já sei que compra muito, de um consumidor que eu já conheço os atributos demográficos dele, por exemplo. Eu vou utilizar esses consumidores que eu já tenho toda essa informação, e o CDP permitiu que eu coletasse bilhões de consumidores. Então, prever essa informação, ela tem uma boa precisão. Então, utilizando todos esses históricos, a gente responde perguntas como se aquele consumidor é de alto valor, baseado no meu histórico, como é que eu prevejo, por exemplo, se eu não tenho gênero, se eu não tenho idade, se eu não tenho cidade daquele consumidor onde é, como é que eu faço uma previsão temporária para tentar descobrir o melhor lugar próximo daquele consumidor, qual que é o melhor horário, como eu já disse para vocês, e quanto de valor que aquele consumidor vai trazer para a gente, que é outro ponto muito importante. Eu preciso saber se aquele consumidor vai estar na jornada inteira com a gente, se a gente vai conseguir impactar ele em várias campanhas, porque a gente quer criar engajamento com o consumidor de uma maneira que não seja de marketing interrupto, como o Lucas falou. A gente não pode mais se convencer de que essa maneira é a melhor, e que essa maneira é possível que você tenha a melhor eficiência de mídia. Existem milhões de outros jeitos de impactar o consumidor, e basta a criatividade depois que você já tem a resposta de que aquele consumidor é de alto valor. Então, eu vou dar um exemplo esses exemplos são de dois tipos de problemas que o supervisionado atende. Então, são problemas de classificação, cuja variável é discreta. Então, a gente quer responder se um consumidor é de alto, de médio, de baixo valor, que tipo de animal é aquele que está ali, se é um cachorro, se é um gato. E a gente tem as variáveis de regressão, que são, eu quero prever, por exemplo, quanto de valor que aquele consumidor vai me trazer, baseado no histórico de compras dele. Então, pode ser 1.000, pode ser 1.500. Então, eu utilizo uma técnica de regressão para prever de uma maneira robusta como que aquele consumidor vai se impactar com o tempo. Então, avançando nisso, a gente tem também os problemas de aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado a gente utiliza principalmente nas nossas bases de marketing, porque a gente, geralmente, quando a gente vai fazer uma análise exploratória, quando a gente vai ter o primeiro olhar sobre os dados, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E é justamente por isso que o clustering é muito bom para nós. Então, aplicar técnicas de aprendizado não supervisionado é quando você quer aprender alguma coisa com seus dados. Então, encontrar correlações escondidas, encontrar relacionamentos latentes, são objetivos do aprendizado não supervisionado. Como exemplo para vocês, eu trouxe, a gente teve casos que a gente tinha muitos atributos entre consumidores, e a gente queria saber quais consumidores compartilhavam comportamentos similares entre si. Então, consumidores que tinham idades que eram próximas entre si, faziam certo comportamento de compra, consumidores que têm um certo valor de compra, que têm uma certa frequência de compra, como é que eles se relacionam com o resto da base. E não só isso, também ajudou a gente a detectar fraudes nas nossas campanhas, ou seja, campanhas de cupom, onde a mesma pessoa se cadastra 1 milhão de vezes. A gente só vai conseguir identificar esse tipo de padrão de forma eficiente utilizando aprendizado não supervisionado. Então, pode passar?
Falando sobre o caso específico que ele resolve, então a gente aprende as estruturas nos dados, que também é chamado de clustering, onde a gente agrupa consumidores que têm um comportamento similar. Então, o aprendizado ele aprende, o modelo ele aprende em cima dos dados os consumidores que têm um comportamento similar e agrupa eles em clusters. Ou seja, eu dou uma denotação única para aquele tipo de consumidor e, de certa forma, separo ele dos outros que eu já tenho na minha base. De certa forma, eu posso estudá-lo e posso interpretar esse dado para aplicar uma campanha eficiente só naquele grupo, que poderia ser um fracasso se eu trabalhasse com outro grupo, por exemplo. Pode passar? E falando todo esse processo que o Thiago falou, de coleta, de processamento, tudo isso acaba impactando no desenvolvimento do modelo, porque nesse machine learning tradicional, estatístico, o que importa para nós, principalmente, se refere aos dados. Então, a coleta, o pré-processamento, tornar úteis os dados, ou seja, pegar um dado que poderia não ser tão relevante como recência de compra e transformá-lo em alguma coisa que poderia ser relevante. Todo esse processo de trabalhar com dado, de perceber a qualidade dele, ele, na verdade, ele é a maior parte do nosso problema. Então, precisamos saber, antes de aplicar todo esse tipo de tecnologia, todo esse tipo de técnicas de machine learning, se a gente consegue primeiro aplicar essas técnicas. No caso dos dados, eles respondem a pergunta se a gente consegue responder a questão do consumidor de alto valor, se eles conseguem responder se aquele horário é o melhor ou não. Então, eu preciso primeiro fazer toda essa análise de dados, toda essa busca para ver se os dados que a gente tem hoje, eles respondem a pergunta ou não. Se o machine learning é o melhor jeito de responder aquela pergunta, porque não adianta sair fazendo modelo sem você saber qual é o objetivo claro e, melhor ainda, sem saber qual é o problema, sem ter o problema claro. Porque, no fim, escolher um modelo ter uma lista de modelos de aprendizado supervisionado, não supervisionado, é um problema até complexo, você tem que saber qual é a ferramenta certa para o momento certo, mas ele não é a maior parte do seu problema. Você vai passar muito tempo entendendo o seu dado, adquirindo conhecimento de domínio, que seria entender um pouco de marketing, como o marketing funciona, para você poder escolher o melhor modelo, para você poder responder as perguntas de se eu consigo prever qual é a resposta disso, uma máquina também consegue? E não só isso, a resposta que a máquina me deu, por exemplo, eu tenho 90% de certeza de que esse consumidor é de alto valor. Mas essa resposta ela está certa? Essa resposta ela é útil? Por exemplo, eu não 90% para mim é muito pouco, eu queria 95%, mas a gente consegue 95% com os nossos dados ou não? Então, fazer todo esse teste de modelo conjuntamente com o pessoal de marketing também é muito importante para nós. Então, pode passar? E aí, falando sobre como a gente aplicou, eu trouxe aqui um use case nosso de um uso de um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Então, a gente aplicou um algoritmo chamado K-means, que é um algoritmo muito clássico dentro dessa área. E o objetivo dele foi dado uma gama de consumidores, de vários consumidores, de características diferentes de padrões de compra, ou seja, o valor que aquele consumidor gastou na compra, o valor da frequência que ele gastou e dias desde a última compra. Eu agrupei esses consumidores em um número de grupos e, com base nesse número de grupos, eu atribuí um score para aqueles consumidores. Então, se aqueles consumidores eram de alto valor, de médio valor, de baixo valor. E isso me ajuda principalmente a diferenciar os consumidores daqueles que são leais, que eu sei que já estão muito engajados com a marca, que fazem compras diariamente, daqueles que nunca mais fizeram uma compra e nunca mais voltaram, por exemplo. E entrando num detalhe mais sobre como que esse caso foi aplicado, a gente tinha uma base de consumidores em torno de 130 mil pessoas, depois de todo o processo de unificação, anonimização que o Thiago falou. E a gente aplicou esse algoritmo para nos dizer principalmente como é que aquela base se comportava, quem são os nossos consumidores de médio valor para aquela marca em específico, consumidores de alto valor, de baixo valor, e todos eles tinham uma característica diferente de recência, de recência desde o último dia da compra, de frequência de compra
e, mais importante, receita que ele trouxe para durante a estadia dele com aquela marca. Então, nós utilizamos de todos esses sinais de compra, para determinar quem que era um consumidor de alto valor, separado dos outros. E não só isso, definir também estratégias com o time de marketing, porque a gente geralmente tem que estar muito junto, de como trabalhar os consumidores de baixo valor, de como trabalhar os consumidores de médio valor. E chegando num detalhe mais da estratégia, pode passar? O exemplo desse caso em específico, a gente tinha um pipeline bem simples depois do modelo, então a gente aplicou todo esse processo de construção de análise exploratória, de análise de dados, escolheu esse modelo para responder a nossa pergunta, interpretamos o resultado, levamos essas audiências, então a gente exportou audiências do CDP, como o Thiago falou, do processo de segmentação, etc. A gente exportou tudo isso para o Facebook, e no Facebook a gente fez um teste que consistia em a gente pegar a nossa base, que a gente disse ser alto valor, e tentar encontrar consumidores que são parecidos com ela. Então, para quem conhece na área, isso é chamado de lookalike, mas essencialmente eu estou pegando os consumidores que são mais parecidos com aqueles que eu trouxe para o Facebook, e utilizando dessas audiências, eu queria responder a seguinte pergunta. Pegar um consumidor de alto valor, um lookalike do consumidor de alto valor, é melhor do que eu trabalhar um consumidor que eu já tenho conhecimento de que, por exemplo, quem compra no meu e-commerce gosta de cerveja, da idade tal, do cidade tal. E a gente queria justamente combater esse estigma de que o marketing tradicional ele não é tão eficiente quanto esse marketing preditivo que a gente está querendo fazer, que é justamente o nosso ponto para reduzir desperdício de mídia, aumentar a eficiência e, mais importante, trazer um retorno maior sobre o custo de anúncio. Então, nesse caso em específico, depois que a gente averiguou os resultados, testou nossa hipótese, a gente notou uma redução do desperdício de mídia de 44%, ou seja, de 100 consumidores com a minha campanha nova, com a minha campanha de consumidores melhorada, eu precisei impactar só 66 para obter um resultado que era 3 vezes melhor que o custo do anúncio. E utilizando todo esse aprendizado, a gente pôde não só demonstrar para o pessoal que é de marketing, que não tem muito conhecimento dessa área, que trabalhar com esses dados é uma coisa importante. Então, ter todo um conhecimento de domínio, ter todo um trabalho, no fim, resulta no que é uma experiência melhor para o consumidor, que é o que a gente quer justamente trazer aqui. Certo? Bom, então, finalizando, conhecer o dado, ter todo esse trabalho que a gente teve com o CDP, da área de Martech no geral, de entender o nosso consumidor, de tentar sempre buscar novas maneiras de impactar os nossos consumidores, uma certa forma, só pode ser possível, a gente só consegue fazer esse tipo de impacto, entendendo as tecnologias que a gente tem, sempre trazendo novas tecnologias. Então, marketing é uma área que tecnologias novas são criadas todo dia, como a gente já disse, e precisamos não só entender como essas ferramentas utilizam, como essas ferramentas funcionam, mas também como integrar essas ferramentas no nosso dia a dia e como utilizar elas para extrair dados que são mais úteis para nós. Então, tudo isso precisa estar alinhado com o nosso objetivo, tudo isso precisa ser mapeado num processo junto com a área de negócios, em que a gente tem uma pergunta clara, a gente sabe o que a gente quer responder, e então a gente sabe o nosso objetivo, e, portanto, se a gente respondeu ou não, a gente faz uma análise, a gente faz uma hipótese e tenta chegar no resultado final. Bom, eu vou passar aqui a bola para o Lucas, que acho que vai fazer um comentário final.
Não, eu acho que encerrou bem aí, Ale. Eu acho que a gente passou por todos os slides que a gente queria passar, contar um pouco da nossa trajetória e como que a gente consegue utilizar a tecnologia para apoiar o negócio, né? A nossa, a nossa missão é como tornar problemas complexos em soluções simples, né? E basicamente é muito simples a pessoa entrar hoje dentro da plataforma e criar uma audiência e fazer qualquer campanha de marketing. Dito isso, eu gostaria de abrir aqui para dúvidas, perguntas, qualquer coisa que quiser saber sobre a companhia também, que tipo de área de negócios a gente tem dentro da companhia, não só atrelado ao Martech, ou não só atrelado à apresentação, mas é mais um canal aberto aqui para vocês para vocês ter a disponibilidade de fazer qualquer tipo de pergunta. Eu vou deixar meu e-mail também depois aqui no chat, já vou incluí-lo aqui no chat do grupo, para quem quiser mandar o currículo para mim, eu vou deixar, e daí vocês podem mandar, que daí eu leio o currículo e consigo encaminhar também, deixar qual o ponto de interesse, onde quer trabalhar, com app, com aplicativo, com dados, etc. Eu consigo ajudar, dar um drive aqui dentro da companhia. Mas agora o momento é de vocês, galera. Acho que a gente falou muito. Alguma dúvida? Só perguntar, estamos aqui. Eu tenho uma dúvida aqui, Felipe. Eu queria falar com o Alexandre a respeito desses modelos que foram criados, se fica disponibilizado para o pessoal de marketing, ou seja, é possível consultar um cliente individualmente para saber a categoria que ele está e tudo mais, se vocês criaram alguma API, alguma coisa assim, e se essa API for criada, vocês usaram alguma plataforma, sei lá, seja o Azure, o Google, não sei, a cloud que vocês utilizam, ou se vocês utilizam cloud, entendeu? Bom, boa pergunta. Especificamente trabalhando sobre a plataforma ela disponibiliza hoje, a gente, como o Thiago já veio falando, a gente disponibiliza os nossos modelos para executarem essas análises juntamente com todo o processo de dados. Então, os marqueteiros eles vão ter acesso ao dado já trabalhado, ou seja, quem é aquele consumidor, e não só isso, eles também têm acesso à predição que a gente fez sobre aquele consumidor. Então, o marketeiro pode olhar em detalhe, ele pode inferir sobre aquela decisão que a gente tomou referente àquele consumidor, e se ele precisar ou não, se ele quiser ou não, utilizar a nossa resposta preditiva, ou mesmo fazer a própria análise dele. Basicamente aí, Felipe, isso aqui não estava no script para poder apresentar, mas essa aqui é uma arquitetura que a gente apresenta aqui dentro da companhia, como a gente trabalha, tá? Então, aqui, no bloco 2, é onde a gente chama de CDXP, que é o Consumer Data Experience Platform. Então, a gente tem outras plataformas que a gente não falou nesse universo. Então, aqui a gente usa o Treasure Data, usa uma plataforma da Salesforce chamada DMP, a gente também usa o BigQuery. A gente vai começar a usar ele bem heavy agora, bastante, para trazer recomendações, análise, enriquecimento, predições. Então, a gente quer baixar o dado que está aqui dentro do CDP aqui para baixo, para deixar isso mais flexível para as zonas poder utilizar. Quando eu falo zonas, são nossos clientes, são as regiões, são os países. Então, basicamente, esse aqui é o nosso ecossistema. Então, a gente tem toda a parte de coleta de dados, a parte de captura e manuseio desses dados e a parte de measurement, tá? Então, aqui no Measure a gente usa Power BI, Tableau, Looker, dentre outros. E aqui também a gente tem a parte de Data Privacy aqui, que é nas perguntas da Emily, ligado a consentimento, ligado à portabilidade de dados, tudo que o LGPD pede. Esse aqui é o nosso ecossistema. Logicamente, tem muitas outras plataformas que a gente tem aqui dentro, mas essas são as principais plataformas que esse time aqui trabalha. Bem legal, valeu. Alguma outra pergunta, curiosidade? Como eu falei, não tem pergunta que não seja válida. O que não pode acontecer é sair com vontade de fazer pergunta e não fazer. Qualquer pergunta é válida. Eu acho que alguém perguntou sobre os skills para ser recrutado aqui no chat, né? Que a gente está com algumas vagas, né? Falando de skill, a ferramenta que o Thiago apresentou, né? Que é o DigDag, que a gente usa dentro do CDP, tá? Hoje, o nosso dia a dia é 80%, 90% feito de SQL.
a gente cria regras de negócio feito em SQL, né? Eu não sei como é que vocês, né, estão estudando isso aí na faculdade, por exemplo, mas SQL para hoje para a gente é tudo, né? Então a gente consegue fazer muita coisa, ele é muito abrangente. Inclusive a gente usa o Presto inclusive tem ferramentas, tem até funções de machine learning dentro dele. A gente evita usar, a gente prefere via Python, mas então assim, SQL para a gente é muito importante. Python, né, porque a gente usa não só para questões preditivas, como o Alexandre explicou, mas integrações, às vezes a gente precisa integrar uma plataforma nova, então a gente não tem, por exemplo, o CDP, né, que é da Treasure Data, ele possui conectores, né, então Shopify, que é uma plataforma de e-commerce, a gente usa um conector lá que já existe, já conecta super simples, mas às vezes a gente precisa conectar uma coisa bem específica, né, então tem que ser via API, tem que ser via Python, a gente programa Python. Então, quem perguntou das tecnologias que a gente usa, acho que são essas as mais importantes. Mas essa é mais voltada ao Martech, né? Acho que tem outras tecnologias dentro da companhia, então a gente tem as plataformas de B2B, que são os apps que a gente disponibiliza para donos de bares, para os bares fazerem os seus pedidos. A gente tem SAP, a gente todo tipo de tecnologia que você imaginar tem dentro da ABI. A gente usa muita tecnologia de ponta hoje, mas também tem muita tecnologia legado, vamos dizer assim, COBOL, essas coisas, sabe? Mas hoje a gente está aqui no Martech, é muito tecnologia de ponta, o que a gente utiliza, que é tecnologia de ponta. A galera do B2B também está utilizando tecnologia de ponta. A gente está fazendo uma migração gigantesca da companhia como um todo do SAP, então a gente está indo para a última versão do SAP. Então tem várias vagas, tá? E ainda mais quando a gente fala de um perfil mais universitário, lógico que o critério de tecnologia, conhecimento em tecnologia abaixa um pouco. O critério que a gente mais adota é perfil estratégico de pensamento, raciocínio lógico, porque no final a sintaxe da plataforma a gente aprende no dia a dia, né? Então, como eu escrevo qual é a sintaxe do Select, qual é a sintaxe do Python, qual é a sintaxe da linguagem no Magento, dentro da Salesforce, isso a gente ensina aqui dentro. Mas é isso, galera. Então, é isso. Sinta-se à vontade, meu e-mail tá aí, pode mandar currículo à vontade, que não seja para o Martech, eu vou ler um a um, eu direciono para as pessoas que responsável pelas vagas. Só no meu time, o ano que vem, a gente vai ter mais de 40 posições abertas. Eu sei que dentro do outro time, que é o meu peer, a gente vai também ter umas 40. Então, tem muita posição aberta, tanto no Martech, quanto no B2B, quanto na galera que faz back-office para finanças e etc. Então, sinta-se à vontade, é uma empresa excelente para trabalhar. Eu acho que vocês podem encontrar o Alexandre aí na faculdade e perguntar. Tipo assim, o cara está no terceiro ano e já está liderando um projeto super complexo de Advanced Analytics, coordenando ligações sozinhas com a Índia. Tipo assim, eu nem entro nas ligações entre ele e a Adriana. Então, eles estão coordenando os modelos com um grupo de data science que a gente tem na Índia. Então, cara, é bastante, tipo assim, eu não queria usar a palavra tesão, mas é um tesão trabalhar aqui nessa companhia. Eu acho que é do caralho. Quem trabalha aqui gosta realmente, veste a camisa. E eu acho que essa aqui é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui para mostrar o que a gente faz e como a gente faz. A gente vai lançar o Hackathon aí junto com o pessoal da Secomp também, que vai ser um desafio super legal para vocês estar engajados e ajudar a gente a resolver problemas reais de negócio. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo nesse e-mail para qualquer coisa. Hoje a gente, Emily, os dados de consumidores são, especialmente o que a gente coleta, é mais utilizado para marketing mesmo. Entendimento de marketing, produtos e inovação. Se você puxar um pouquinho na memória o histórico, não sei até onde você bebe cerveja, a Ambev ela perdeu um time to market assim, muito grande quando a gente associa a puro malte, né? Então a gente demorou a mover assim para poder atacar puro malte. Hoje a gente vem com grandes cervejas por malte. A gente já existia por malte, mas só que a gente não fazia a propaganda, e o brasileiro, um perfil de consumo, voltou muito para por malte. Então a gente usa esses dados também para ajudar a gente numa comunicação mais efetiva, produtos que a galera quer, produtos que as pessoas gostariam de ter e a gente não tem, para a gente poder lançar alguma inovação, como foi a Brahma Puro Malte, e está sendo um sucesso, graças a Deus.
sim, hoje a gente tenta expurgar da base, ô Pedro, todo mundo que tem algum problema com o alcoolismo, tá? Então, isso é um critério que a gente tem. Então, a gente não quer ser aquele marqueteiro que joga anúncio por jogar, tenta impactar no modelo tradicional, tipo assim, 18, 65 anos, da região de São Paulo, boom. A gente tenta ser eficiente na mídia, tá? Até porque se eu estiver conversando com pessoas que não se encaixam no meu perfil, eu vou estar jogando dinheiro fora, né? Mas sim, a gente tem uma preocupação muito grande de não, isso é nível global, tá? De não conversar com pessoas que podem ter alguma tendência ao alcoolismo. Desde ao momento que a gente identifica, as comunicações são cortadas. A gente faz um papel muito grande na sociedade, que a gente participa do International Alliance Drinking, o IARD, International Alliance Responsible Drinking, que é o nosso CEO dirigindo esse grupo, Carlos Brito. Então, a gente lança propagandas de responsabilidade ao consumo, beba com responsabilidade, etc. A gente tem um compromisso muito grande. Eu não quero que você se embriague, a gente quer que a maioria das pessoas consumam nossos produtos de forma moderada. É muito melhor que uma pessoa consumir 10 caixas. A gente prefere que essas 10 caixas sejam distribuídas de forma mais, vamos dizer assim, moderada para a sociedade. Esse é um lema que a gente tem dentro da companhia também. Alguma outra pergunta? Pode, galera, se quiser tirar o mudo aí e só perguntar, a gente tem mais 5 minutos para poder encerrar. Queria fazer uma pergunta então, Lucas, por favor. Claro. A respeito de horários de publicação, assim, por exemplo, Facebook, Instagram, não sei. Quando, não sei, é uma publicação de um produto do Puro Malte, vocês têm um perfil, né, que busca, que vê que a hora que ele tá mais ativo e tal, para ter engajamento, né? Mas quando é uma publicação mais geral, do tipo, não sei, a Bembev vai patrocinar um evento tal, existe algum jeito de classificar, assim, o melhor horário? Assim, é baseado no quê, sabe? Se vai atingir, se gostaria de atingir todo mundo. Então, a gente tem, quando a gente fala no marketing, né, a gente tem algumas estratégias de impacto, né? Uma delas é o awareness, né, o conhecimento, o lançamento, né? Então, o lançamento, quando a gente fala de uma duplo malte, por exemplo, que a gente fez, ou de algum evento que a gente vai patrocinar, normalmente a gente pega pessoas, um leque mais aberto, que a gente fala assim, vamos impactar essas pessoas que a gente conhece, que tem tendência a esse tipo de anúncio, né? Foi feito isso na live, você viu que as lives a gente patrocinou muito forte a duplo malte, só que ali a gente não conseguia identificar, tipo assim, qual o momento certo. Lógico que a gente tem o momento certo para conversar com cada pessoa e a gente vem construindo isso, esse ajuste finos que a gente vem fazendo nos algoritmos ao longo dos anos, mas basicamente como funciona se você navegou no site da Globo, por exemplo, e você está no perfil da minha audiência, por trás disso tudo tem uma camada que chama DSP, que é o Demand Site Platform, que ele fica fazendo leilão. É um leilão online que a Ambev compra aquela parte do anúncio no topo da Globo.com. Quando você navegou, entrou na Globo.com e a gente viu que é você, a gente fala assim, então mostra o anúncio para ele, entendeu? Lógico que nesse momento você pode estar na correria, você pode passar um anúncio e nem prestar atenção. Aí esse sinal volta para a gente tenta coletar esse sinal de volta, fala assim, aquela pessoa que você mandou, ele não viu seu anúncio, ele só passou a tela, ou ele viu 25%. Se fosse um vídeo, por exemplo, a gente consegue saber se o cara deu de 0 a 25%, de 25% a 50%, 50% a 75% e de 75% a sua integralidade. Então, baseado nesses sinais, a gente consegue retornar de volta e realimentar os algoritmos que o Alexandre falou. Então, esses algoritmos, a gente começou a montar eles agora, lógico, a gente não está tudo no estado da arte, a gente acabou de começar, então tem muita coisa para trabalhar, e também a parte de engenharia tem bastante coisa para trabalhar. Então, esse time é um time teoricamente novo, a gente tem esse time formado aqui para resolver esse tipo de problema, acho que vamos fazer quase 2 anos, e o Alexandre entrou tem 6 meses, a Adriel acho que entrou uns 9 meses, o Thiago tem 1 ano e pouco, e assim sucessivamente, mas a gente está montando o time, já vem 2 anos, né? Então, e esse time está crescendo cada vez mais, porque a gente vê que isso é uma necessidade cada vez mais latente do negócio de
conseguir ser mais eficiente na ponta, conseguir impactar as pessoas certas, na hora certa, no momento correto, para a gente evitar desperdício e também aumentar o engajamento delas com a gente. Legal, valeu. Pessoal, já está aproximando aqui, 2 minutinhos para acabar. A gente queria, em nome da Secomp, a gente queria agradecer todo mundo da equipe da Ambev, da Bembev, da Martec, que está aqui para falar com a gente. Achei bem legal mesmo. Agradecer também as pessoas que acompanharam, que fizeram dúvidas. Eu vou estar divulgando agora no chat o formulário de feedback, para vocês falarem o que vocês acharam. A gente vai estar passando o pessoal da Bembev também, mas a gente está coletando os nomes dos e-mails só para fazer o sorteio no dia de hoje mesmo. A gente não passa esses dados para eles, mas fiquem à vontade. E achei muito legal também, deu para ver o Lucas falar, sei lá, é legal como fala com animação assim, a gente gosta de trabalhar na empresa, legal que ele mesmo está disponibilizando o e-mail pessoal dele para mandar, para você não achar que seu e-mail de currículo vai se perder em algum lugar, vai cair lá. Então, quem ficou aí, aproveitou a oportunidade. O Alexandre, ele é aluno do Unicamp 018 também, sempre vejo ele lá. E legal que tem alguém assim, que está graduando igual a gente, que vai poder, ou às vezes nem é graduando, se tem alguém que está vendo a gente que não é graduando, que é um universo possível, assim, de estar atuando numa empresa grande, assim. Então, queria agradecer mais uma vez. Se tiver mais dúvidas em relação à empresa, amanhã, no Enterprise Day, eles vão estar presentes às 1h30. Além deles, vão ter outras empresas, então fique atento no formulário. A gente vai estar, assim que sair dessa palestra, eu vou estar divulgando o Enterprise Day, fica atento nas nossas redes. Na sexta tem o Hackathon, vai ser divulgado hoje também. Vai ter prêmios incríveis, vai ser uma semana, vai ter mentoria por parte deles, então não perder essa oportunidade também, afinal, é uma semana no ano inteiro, então vamos ficar atento. E a gente tem nossas outras atividades, eu vou estar mandando também, são mais links. Já foi esse workshop, mas vão ter outros workshops. Ele cortou a parte final. Ele cortou na quarta-feira, dia 23. Mas, enfim, vão ter outros workshops e vão ter também roda de conversa com o pessoal nas Big Techs. São ex-alunos também, se vocês quiserem saber onde a gente pode chegar. Enfim, muito obrigado a todo mundo. Lembrar de preencher o formulário de feedback até 15 minutos depois do workshop, porque senão a gente não vai estar colocando no sorteio, mas pode continuar preenchendo se quiser. E é isso. Obrigado, gente. Valeu, time. Legal, Obrigado, gente. hein? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.